ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. e hoje com a presença de duas pós-graduandas, pós-residentes, né? Residência é uma pós-graduação estrito sensu, né? Estrito sensu não. Estrito lá. Lato sensu, Lato sensu. né? O estrito sensu é quando vocês fizerem o doutorado, fizerem um pós-doutoramento, enfim. Mas é uma pós-graduação. E hoje é a pós-graduação mais concorrida, talvez a mais importante, porque é o que habilita os ginecologistas e obstetras a exercerem a sua profissão e quando você consegue o RQE. Mas nós estamos diante aqui de duas colegas especialistas, ginecologistas, na pós-residência. E é nesse nosso novo quadro que é Era Esse o Plano. Né? Nós vamos falar da pós-residência. Era esse o plano? Então vocês vão dizer de forma nua e crua como é que está indo a carreira de vocês. Eu sei que a Aline Félix, né, já tem um tempo rodado, talvez 5, 6 anos pós-residência. Caroline Vardiero também já tem uns 4, 5 anos de pós-residência e tem trajetórias um pouco diferentes. E a nossa colega... E Paula Valentim. E Paula Valentim também, com 3 anos de pós-residência. E vai ser um papo gostoso, que a gente vai aqui conectar jovens residentes, futuros residentes, porque a experiência e trajetória de vocês inspira pessoas, né? Inspira a tomar decisões, escolhas. Então, eu já apresentei a Aline, Caroline, duas ginecologistas, mas vou deixar vocês à vontade. Aí vocês escolhem aí quem que vai falar primeiro, contar um pouquinho da história de vocês. Tem mais história. Meu nome é Aline Félix, sou ginecologista obstetra pela Unirio, com o maior orgulho do mundo. Escolhi a Unirio pela força da ginecologia que aquela escola tem. Fiz uma residência de endoscopia ginecológica nos servidores. Escolhi dar dedo por conta da esteroscopia, professora Patrícia Rabusque e Fernanda Balheiros. E é isso. Eu tô querendo conversar. Contar essa historiazinha pra gente muito mais legal. interessada. Você já deu a panorâmica, a gente já tem uma ideia do que a gente vai te perguntar. Sim. Né? Perfeito. Caroline. Eu tenho uma história bem diferente da Aline. Começa que eu sou mineira, então eu vim parar aqui no Rio, mas minha trajetória começou em Minas. Eu fiz faculdade em Juiz de Fora e aí fiz a residência no lugar que eu fazia estágio, que era o sonho, era o que brilhava os olhos, era aquele serviço. Então fiz a ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Juiz de Fora e dentro do serviço me apaixonei pela endoscopia ginecológica. E vim parar na UERJ porque eu queria um serviço mais acadêmico, que não era o caso do meu serviço anterior. Então, era um serviço muito mão na massa, pouco academicismo. E aqui no Rio eu tive um contato com o academicismo muito mais importante. Então... Você acabou se mudando para cá. Acabei me mudando e depois da residência... Na verdade, essa pós-graduação, esse R4, na UERJ, ele é de 1 ano. De 1 ano. Você concorre a essa vaga. Isso. Faz e aí você ganha, então, também a certificação de endoscopista. Exato. Tem RQE exatamente. de gineco. Tanto na esteroscopia quanto nas laparoscopias. Exato. Né? Da mesma forma, a Aline vai para servidores, né? Exato. Faz tanto a prática endoscópica, esteroscopia e laparoscopia e também se especializa. Então, vocês, além da residência, têm uma pós-graduação, que a gente poderia até dizer senso estrito, né? Porque ela é bem específica. Vocês, pelo que eu entendi, embora seja diferente, você venha de outro estado, né? Outro estado, mas perto, mais perto de Belo Horizonte. Mas vocês se apaixonaram pela gineco durante essa residência, né? Talvez deixando um pouco de lado a obstetrícia. Isso tem importância porque a gente vai bater papo, né? Sim. Era esse o plano? É isso que a gente quer saber.
e se dedicaram à ginecologia. E 2 procedimentos bem impactantes, desgastantes, né? Que tomam muito tempo, mas também traz algum retorno. Então a gente vai querer entender esses dois. Como que foi como esse é que caminho, foi né? essa escolha? Vocês fizeram logo em seguida, né? Tem gente que demora um pouco para entender o que gosta. Tem gente que às vezes faz os 3 anos da residência, espera um pouco, vai viver um consultório, olha, poxa, eu gosto disso, será que eu me E aí vai tentar fazer residência. Vocês já, de cara, já tinham um plano, que era fazer isso. Então, vocês já saíram da residência muito focados em estudar para passar nisso. Sim. Sim. E por que essa escolha? Escolha. Por que não fazer alto risco fetal? Que Eu quero entender vocês. alguma presença, algum professor ou alguma coisa te brilhou os olhos dentro? O que foi que, né, levou vocês a escolherem isso? Eu sempre escolhi a ginecologia, a obstetrícia mais pelo fascínio que eu tenho na saúde da mulher. Gineco. E aí, nessa história, eu tive 2 grandes mestres na ginecologia, professor Mário Vicente e Luiz Augusto Giordano, que me apresentaram aquele mundo da endoscopia ginecológica. E lá no Gafre não tinha, na Unirio não tinha esse tipo de R+. E eu nunca pensei que eu fosse capaz de passar numa residência de endoscopia ginecológica. Aí eu pensei o seguinte, eu já não sou médica de primeira formação, eu sou bióloga. Eu já passei numa residência que eu queria muito. Será que eu seria capaz de sair para o mercado para poder voltar e ganhar menos novamente, estudar e passar num concurso? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer logo essa prova, meu professor me estimulou. Eu fiz a prova, acabei passando também. Eu fiquei nessa, entre o ERG e servidores, mas eu... Sim, 2 amores, mas acabei indo pelos servidores por conta da esteroscopia. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou me apaixonar primeiro, vou fazer o meu registro de especialista e depois eu vou direto para o mercado. E aí eu acabei fazendo direto. Eu sabia que se eu saísse, para voltar, seria praticamente impossível. Tanto no aspecto do estudo, né? Ter Tanto que no recuperar aspecto... todo Exato. o conhecimento O da timing. prova. O timing. É. Isso. É o time. Eu acho que é também isso. Quando a gente sai da faculdade de medicina e a gente começa a ficar muito envolvido com plantões e a parte financeira que o plantão te dá muito rapidamente, a gente perde o time de olhar e falar, caramba, eu preciso estudar para poder fazer a minha prova de residência e me especializar logo. Porque depois você tá ganhando um dinheirão por causa de plantão e você olha e você fala assim, putz, agora eu tenho que estudar para ganhar uma bolsa, que é muito menos do que você ganhava. E aí você tem que dar 2 passos para trás, 3 passos para trás, e esse time, ele é cruel, né? Do gás que você tá. Caroline, a mesma coisa? Olha, Você voltar fez a um residência pouquinho lá na Santa atrás. Casa. É. E aí você... Vou voltar um pouquinho atrás, porque curiosamente eu também fiz outra faculdade antes. Eu fiz em Viçosa, Engenharia Agrícola e Ambiental. Que isso? Sim. Mas você completou o 4 curso? anos. 4 anos. E aí tinha uma amiga próxima que estava tentando medicina. Eu tinha tentado, mas eu fiz o que dava. Eu queria fazer uma graduação, não ter que voltar para minha cidade. Era uma cidade muito pequena. Qual é a sua cidade? Chama Patrocínio do Muriaé. Muito pequenininha. E eu pensava, se eu não passar numa faculdade, eu vou ter que voltar para lá, fazer um cursinho. E eu queria muito fazer alguma coisa. Então, eu prestei algumas provas. Quando você fala... Desculpe. Quando você fala Patrocínio de Muriaé, Muriaé é Muriaé. Não, é do lado de Muriaé. É muito é menor que Muriaé. Muito menor. Porque Muriaé Já é é um pequeno. cidadãozinho razoável. Olha, lá tem 3.500 habitantes. Então você agiu certo. É né? muito Você não queria, pequeno. não voltou. Então, pensei, vou prestar algumas graduações. E aí foi um misto de matemática, farmácia, engenharia, Caraca, Carol. direito. Sim, O que passou, passou. eu prestava em cada faculdade. Eu gostava de muita coisa, eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar. E aí eu pensava, se eu fizer matemática, eu gosto de matemática. Se eu fizer direito, eu acho que eu vou gostar. Gosto de estudar história, gosto de conversar.
não tinha nem Vambora, noção do que era é. o direito. Acho que farmácia também, gosto de biologia, então era completamente perdida. Era muito perdida. Mas a medicina me brilhava os olhos. E aí, o único lugar que eu prestei foi o Fundão, na época, para medicina. Porque eu fui prestando dessa forma que eu falei, assim, de UFOP, UFJF, UF. Então, quando eu passei na engenharia agrícola e ambiental em Viçosa, era mais perto de casa, era mais viável. Dos que eu passei, fui para esse. E fui muito feliz em Viçosa, cresci muito lá. Mas quando eu conheci essa amiga que estava prestando medicina, fazendo cursinho, aquilo me mexeu um negócio, me gerou um incômodo a ponto de eu ficar extremamente, assim, insatisfeita. Então, num momento eu estava aprendendo muito, crescendo, e aquilo ali estava ótimo, pelo que eu tinha. E naquele momento que aquela menina começou a me trazer a medicina, eu pensei, acho que é isso. Eu não estou no lugar certo. E aí fui prestar medicina. Bom, de dentro de uma faculdade, depois de 4 anos, eu prestei, dei uma sorte de passar. Não deu sorte, você era boa. Não. E tinha também E todo você o tava conhecimento da relaxada. matemática, da física, da biologia, da faculdade. E talvez ali. você não tava Você também fez cobrando a Federal de tanto. Juiz de Fora. Não, fiz a faculdade de medicina, que é dentro da Unipac. Tá. Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, que é dentro do campus da Unipac de Juiz de Fora. E aí, saí dessa faculdade, saí dentro da faculdade, saí fazendo vários estágios. Queria experimentar de tudo. Então, foi oncologia, foi medicina intensiva. Participou de liga? Participei de liga, de tudo quanto é coisa. Desde doença pulmonar obstrutiva crônica, a ginecologia, a oncologia. Fui líder de liga, então fiz de tudo. E a ginecologia me pegou na obstetrícia. Então, quando eu fui para o estágio por fora, né, do internato, foi logo antes do internato, para obstetrícia, ginecologia, a obstetrícia me brilhou os olhos. Aquela assistência ali ao trabalho de parto, estar próxima da mulher, era para mim um êxtase. E prestei a residência de ginecologia e eu queria Santa Casa de Juiz de Fora, porque era lá que eu tinha feito meu estágio. Era minha zona de conforto. Era a prata da casa. Era minha zona de conforto, sem dúvida. E passei na residência para Santa Casa. Fui muito feliz fazendo a residência, assim, dedicação Máximo. total. Era muito, muito. A residência em si, eu vivi ela. Eu morava lá. Tinha uma casinha no nosso hospital que era um apoio. Você podia morar lá e tudo. Você morava eu tinha chave. Eu morava numa casa, né, eu e meu irmão e tal. Mas eu morava muito na casinha também. Eu ficava muito lá. Antigamente a gente falava assim, esse médico é rato de hospital. É aquele que não vai embora para casa. Você ficava mais tarde. Tá? Você estava integrada no hospital. Eu amava. Gente, se eu estiver me alongando... Não, é sobre isso. É isso que a gente quer entender. É isso. Eu lembro que quando eu passava visita na enfermaria, Paula conhece minha R igual, que foi Tamires. A gente era grudada. E eu lembro que eu passava visita na enfermaria e falava assim, hoje eu tô dona da enfermaria, porque eu sabia tudo de todas as pacientes. E a Tamires brincava assim, se eu fosse a dona da enfermaria, eu vendia, Caroline. Para de falar que você é dona da enfermaria, sai desse hospital um pouco. Porque a gente ficava muito, muito, muito no hospital. Tinha uma staff que fazia vídeo, estava fazendo uma pós-graduação em Juiz de Fora, e aí ela sempre falava da vídeo. No R3 a gente teve esse contato com a endometriose. E aí eu já vinha me desligando um pouco da obstetrícia, porque eu queria um pouquinho mais de qualidade de vida. E eu sofria na obstetrícia. Eu sofria. Então, emocionalmente, foi muito desgastante para mim a obstetrícia. Eu me envolvia emocionalmente na situação. E aí, essa staff apresentou, a gente foi para a cirurgia de endometriose e eu pensei, meu Deus, existe uma cirurgia que eu consigo enxergar a pelve dessa forma, eu consigo ver a anatomia desse jeito? Incrível!
Maravilhoso. Isso que é cirurgia. Uma cirurgia limpa dessa? Maravilhoso. E quando eu conheci a esteroscopia, também um exame que é muito... Sedutor. Muito. Demais. Muito. E ele te desafia, Pra né? quem não é médico ouvir. Eu vi isso. Muito. Ou até pra quem não curte muito isso. Tipo, eu não quero fazer esteroscopia. Eu tô aqui olhando e falo assim, cedo, É, Não, eu tô cada colo entendendo. que você consegue vencer, às vezes que é uma dificuldade, é uma sensação de realização que eu não sei explicar. E na esteroscopia, você vê o pólipo, você vê o mioma. Não é subjetivo, é visto, é muito literal, é aquilo que é. Isso, pra mim, foi muito... Eu sou muito objetiva, eu acho, prática. Então, pra mim, foi muito... Então, eu vejo um pólipo, é um pólipo? É um mioma? Eu tô vendo um endométrio, ele tem um padrão proliferativo. Então, assim, isso pra mim foi... Eu 10, falei, 10. é isso. Preciso disso na minha vida. E aí, como irei fazer isso, vou prestar uma residência. O lugar mais perto... Tem BH, que realmente, de Juiz de Fora, eu acho que é mais longe do que o Rio. Em BH, acho que tem uma vaga, talvez 2. E no Rio tinham 7 vagas. Mesmo assim... Contando todo o serviço. Contando todo o serviço. Mesmo assim, para concorrência, era muito pouco. A gente vindo de um Sim, serviço com certeza. que era muito longe, pouco. que não tinha tido contato com a vídeo. A não ser que você fizesse lá em Juiz de Fora, após. Após, sem dúvida. Né? Que é a paga. Suprema, Mas não para é isso? minha realidade, Sim, pra mim, isso eu é também muito não importante. Já paga. do Instituto CRISP, sim, Instituto que é CRISP. excelente. Essa minha staff que recomendou a gente fazer a de residência, lá. ela fez pós, acho que ela fez 3 anos, fez após, fez fellow 1, fellow 2, enfim. E aí a gente veio prestar, eu e essa minha irmã igual, e passamos juntas de novo. Era o nível de colada que a gente vivia junto, assim, estudando. Lá na trabalhando UERJ. Lá na UERJ. Passamos para a UERJ juntas. Você ia trabalhar com o Thiers, com o Marco Aurélio. Thier, Marco Aurélio, Tiago Dantas, Alessandra Evangelista, Leila Brolo, aquele pessoal, assim... Eles pedem para eu poder ir embora. Agora não mais, porque eu dei um tempo. Mas eles pediam para eu ir embora, porque eu ficava lá, dia que não era meu, porque eu amo residência. Eu cheguei a falar quando a minha residência estava acabando de vídeo, eu falei, gente, eu preciso prestar outra residência. Eu só escutei isso uma vez na minha vida, e é agora. Porque Que é um todas lugar seguro. Exatamente. É um lugar seguro. A segurança é a palavra de ordem na minha vida. Então, assim, se você me perguntar qual é a palavra número 1 da sua vida, segurança. Lá eu tava entre pessoas excelentes, muito boas, num espaço completamente seguro, à vontade. E isso é muito bom. Mas A residência acabou. tive que sair. Hoje eu faço mestrado na UERJ, que eu brinco que que a gente planta o umbigo lá, né, no hospital. Eu faço mestrado lá com a Leila Brolo, é minha orientadora. Mas fico, assim, muito bem. A linha de pesquisa em cirurgia e... A minha linha de pesquisa... Não, ela deve ter. Se ela a é linha de orientadora. pesquisa dela é em fisiopatologia de endometriose e lúpus. Pá. Basicamente é isso. E aí UERJ, somos né? eu e mais uma... Ela é reumatologista? Não, é ginecologista. Aí a gente faz... É lupus, né? A gente já sabe até pra fazer a prova. A gente faz em parceria com o Dr. Evandro, que, se eu não me engano, é o chefe da reumato. Ou pelo menos do lúpus, não tenho certeza. E lá tem muitas pacientes. Eles têm diversos ambulatórios só de lúpus. No mestrado, provavelmente, você está fazendo alguma coisa básica, né? Fisiologia. Para mim é muito, tá? Aham. Porque Não, é uma pessoa que eu veio digo, zero do acadêmico. Quando você vai fazer já o doutoramento, você já vai para uma sim. área mais, talvez até Mais, cirúrgica, mas no mestrado, no início, você pega as áreas mais Da base. básicas, Sim. como fisiologia, fisiopatologia. Sim. Até porque a ideia é que a pesquisa avance no doutorado a partir desse ponto inicial agora. E você tem isso em mente. Claro, sei. né, Carol? Isso é que você vai dizer daqui a claro. pouco. Gostaria. Tem que entender se isso é Talvez. possível, né? É. Porque a gente também tem uma vida acontecendo, né? A vida está
correndo, você tem que ganhar dinheiro também. Como Como é que você suporta isso para você manter o mestrado? Isso que é interessante, porque assim, eu sempre falo isso com as pessoas, que eu às vezes me perguntam por conta de ter feito o podcast dos residentes, né? Paula, como que... Eu não sei se eu escolho a GO, como que tá o mercado financeiro? Sempre me perguntam muito isso. Falo, gente, tá igual pra tá todo mundo. Todo mundo que sai da residência, ninguém tá pensando nem como que vai ser o pós da residência e achando que vai ser incrível. Acabou a residência, graças a Deus, né? Tem gente que tá assim. E não é bem assim. Na realidade, na residência, quando terminou, você tem que já estar em mente em fazer o que vocês fazem, que é uma pós, uma especialização, seja um R4 ou uma pós, mas ao mesmo tempo, como que você faz isso tudo? Se você já é adulta, né? Que a gente brinca, já tem contas pra pagar. Tem contas pra pagar. Exato. Então, não vai vir, ou vai vir da bolsa da residência, que é pouca, ou você tá pagando uma pós absurdamente cara, que são caras. Então, da onde que vem esse dinheiro para você administrar as contas a pagar? Existem várias realidades, né? Tem pessoas mais abastadas que têm essa mas assim, condição, no básico, e tem né? o mais comum é a pessoa terminou a residência, ele querer o mercado de trabalho para poder financiar alguma coisa. Então você provavelmente está financiando esse teu sonho de mestre em ciência da saúde feminina, enfim, de alguma forma. Talvez plantão, isso que você vai dizer. Igual a Aline, mas vai mesma dizer daqui a coisa. pouco, porque eu quero saber da Aline. A Aline foi para os servidores, falou da Patrícia. Patrícia, falou da Fernanda. Fernanda foi no Moncorvo. Fernandinha foi no Moncorvo. Você precisa entender, lá da Ela é época do brilhante. Afonso Loyola, né? Que ela fazia os cursos, né? Com a Lília Padrão, a Fernanda foi de lá. Quer dizer, hoje os servidores têm uma identidade com a esteroscopia, né? Eles têm um serviço Provavelmente muito você forte, se apaixonou muito pela esteroscopia. Demais. E por isso que você escolheu talvez os servidores. Fala um pouco disso, dessa escolha. Quando- Terminou a residência lá no Gafre. Falou dos Jordanos. Eu jurava que eu estava Jordanos. pronta. Falei assim, eu terminei a residência, eu tô Só pronta. um adendo disso. Eu lembro perfeitamente o dia que você entrou nessa residência. E uma coisa que me pegou muito foi quando você falou, será que eu sou capaz? E muitas coisas nos plantões, eu via você muito falando isso, da capacidade. E eu olhava e falava assim, Aline, tu é capaz, tu é muito boa. Eu era ainda residente. Você é boa, você é boa, você é boa. Carol falou que a palavra dela é segurança. O meu, eu sou muito cautelosa. Eu só faço aquilo que eu tenho registro de especialista. Eu sou muito chata. E aí, quando eu saí da residência, eu tinha certeza que eu estava completamente pronta. Eu tive uma gineco geral muito forte, com a professora Nazaré. E aí, eu falei, pronto, eu vou pegar 2 ambulatórios de gineco. Sabia que Nazaré foi a minha madrinha de casamento? Ela é maravilhosa. Minha grande amiga, eterna amiga. Ela foi falecida, Nazaré, mas ela foi nossa Uma grande e eterna amiga. muito boa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tô pronta. O que aconteceu no primeiro dia? Eu tava pronta? Eu não tava nada. Na primeira ultrassom que eu achei, aquele ultrassom estranho para atender a paciente, o que eu fiz? Peguei o zap. Para quem que eu liguei? Nazaré. Então, assim, primeira chave de quem acabou a residência. Tenha o telefone de alguém ou alguns SS. que você possa tirar dúvidas, porque eu tive isso. E foi muito importante nessa primeira fase. Não ganhava bem, óbvio, porque essas clínicas populares não pagam bem, mas a gente se sente completo de conseguir fazer esse tipo de atendimento. Então, quando você terminou, você foi também trabalhar Eu fui fazer a gineco vídeo e fui atender gineco. Então, assim, eu tava naquilo. Aproveitando meu recém-casamento, que eu tinha casado, mas não tinha aproveitado porque eu tinha ido para uma residência, né? Tava tudo em caixa ainda. Eu atendendo gineco, que eu amo, e fazendo o quê? Vídeo. Então, eu estava muito completa.
mas não é o que o pessoal pensa que é, né? Que você vai acordar todo dia 9 horas da manhã, vai malhar, que o pessoal acha isso. Vou sair da residência, vou malhar todo dia, vou pegar um ambulatório, vou começar 9 horas da manhã e vai dar tudo certo. Não é nada Porque não disso. tem. Não tem retorno. E aí, o que você faz? Você começa a se inserir nos plantões. Seja plantão de ginecologia, que é mais difícil, seja plantão de obstetrícia, que é o que a gente mais tem, que é uma coisa gostosa, mas é isso. Quando você tem isso, mexe muito com você. E eu tenho isso também. A obstetrícia mexe comigo demais. Mesmo ainda que eu não tinha filho na época. Então, você se insere no plantão para poder pagar os seus sonhos e os seus boletos. É exatamente isso. Quando você fala que a verdade não é essa, né? É que você se especializou, fez a tua esteroscopia, tem toda a competência, habilidade para fazer, mas não tem o cliente. O cliente é difícil. É difícil. Né? Você tem que ir para ou uma clínica ou um consultório, empreender, ter o aparelho e precisa do cliente chegar, do paciente chegar até você. Isso é uma coisa difícil. É muito difícil. E aí você diz que precisa um suporte para poder continuar fazendo a tua esteroscopia. Então eu já entendi. Duas endoscopistas aqui, né? Uma com a ideia da esteroscopia, a outra querendo a laparoscopia. Pelo menos eu visualizo assim, a Aline você vai ter o seu consultório? Se Deus quiser. 5 esteroscopias, segunda, quarta e sexta, tá bom? E pagas. Não vai ser por convênio. Amém. Isso é um desejo meu. Assim, assim, um negócio para você criar uma meta. Porque dá para fazer. Vai ter que ter um caminho, né? E esse caminho vai ter que passar por escolhas. Hoje você está precisando desses plantões. E a gente quer saber como é que esse negócio dos plantões. Exatamente isso. Eu acho que muito se sai da residência sem saber como é que é o pós da residência. Ninguém me avisou. Ninguém avisou a vocês. Ninguém. Assim, eu tive breves avisos, mas a gente também quer fazer a nossa história, né? E ninguém avisa que a gente vai sair da residência, a gente vai... Eu, obviamente, tive uma grande oportunidade na minha vida. Eu tenho um consultório dos meus pais, então eu sentei ali e eu tive o meu primeiro paciente. Isso eu tive, obviamente, mas a minha competência de se manter aquele paciente comigo e vários outros pacientes comigo. Mas, para quem não tem, né, esse primeiro gancho que é ter um consultório e começar ali, as pessoas às vezes saem da residência achando que realmente pronto, acabou, pronto, agora eu vou montar toda a minha planilha de semana, vou encaixar o consultório aqui, o não sei o que aqui. Não tem. Não é assim que funciona, né? E aí você olha e você fala, putz, eu vou ter que sair da residência e agora eu vou ter que dar plantão. Eu lembro Mas de eu sair... vocês gostam, né? Eu não. Não, a gente gosta, mas é uma sobrecarga emocional e física muito grande. E a gente sabe disso, só que depende da gente. Ok. O plantão é a única alternativa ou existe hoje no mercado algo diferente? Pra mim, a única alternativa na minha cabeça. Entenderam a pergunta? Por exemplo, você quer ser uma estereoscopista, você sonha com um aparelho... Eu acho que você não consegue... Você não consegue o valor que você ganha por mês em um plantão... O que você teria que trabalhar muito mais... Imediatamente após, né? Do que um plantão de 12 horas por semana. Você está dizendo que o plantão te paga melhor do que você se dedicar na esteroscopia com a quantidade hoje de clientes Você teria que fazer tem. muito mais quantidade... De esteroscopia. Ou de vídeo para você... de plano de saúde para você conseguir o que você consegue em um dia num plantão. Isso imediatamente após a residência, né? Então existe essa trajetória. Né? Quando eu falei que você vai ter 3 dias lotado... Você precisa dessa trajetória. Como é que vocês otimizam? Como é que vocês metrificam, otimizam isso? Porque se é um sonho, ou eu desisto... ou eu vou em frente.
Então, a gente falou, o plantão é um. O que ele quer Tem dizer é, quando outro. que você olha e você fala assim, tá, já dá pra eu sair desse plantão, tô aumentando aqui, já Pode dá pra falar, sair de outro Carolina. A plantão. Carolina tá angustiada aqui. Vamos lá. Assim, o que eu acho que é o plantão, o mais importante quando a gente se apega a isso no pós-residência, é porque é uma coisa certa. Então, o plantão, É o esse garantido. dinheiro aqui, ele vai vir. Quando a gente forma, assim, no meu caso, todos os empregos que eu tive, assim que formei, foram indicações de staffs da residência. Então, ter me dedicado à residência foi muito importante para o meu pós-residência, porque eu era vista como uma residente responsável. É lógico que você não tem a mão assim, nossa, ela é incrível, bota ela para operar endometriose. Proativa. Mas ela sabe o que ela está fazendo, ela consegue auxiliar, ela consegue gerir o pré, o pós de uma paciente, porque quando a gente está falando de cirurgia, a gente só não entra na sala para operar também. E isso é muito importante. Então, a gente tem a gana da cirurgia, mas para você ser um cirurgião, tem muito pré e pós. Então, assim, eu tive essas oportunidades, mas não é uma coisa certa. Se você auxilia uma cirurgia, você vai receber aquilo quando? Você acaba... É muito difícil você não ser refém de convênios ainda, sabe? Aqui no Rio, eu até sei bastante de exemplos de pessoas que não são mais reféns. O pessoal lá da UERJ, eu tinha muito exemplo disso, mas não é a maioria. Tá? E são pessoas que estão no mercado há muito tempo, que têm uma aptidão cirúrgica... Sim. completamente diferente, porque são 15, 20, 30 anos de curva cirúrgica. Então, você vai receber essa cirurgia quando? Quanto também? Quanto? A gente não fala em dinheiro na medicina. O plantão é o quê? Vocês... A gente não vai trabalhar numa equipe cirúrgica com um valor negociado. Você vai, porque você precisa ser visto, porque você também quer se manter no mercado. Mas você não faz ideia de quanto, como a Paula falou, você vai ganhar, e nem quando você vai ganhar. Talvez aquele valor é só o valor do conhecimento. Muitas vezes a gente aceita porque você quer estar ali e você fala assim, se um dia aquele ali faltar, eu vou estar ali. Exato. isso aí. E aí você vai para um ambulatório, que as pacientes podem faltar. Então, também não é Quando certo. você fala ambulatório, é um consultório popular. Ou atendendo num hospital também, que é muito comum agora, né? Os hospitais Ah, é? terem Sim, ambulatórios próprios deles. O paciente marca até Nós com estamos falando da você, rede mas privada. pela Sim. rede privada. Aham. Ou que seja consultório popular, clínicas populares. Mas a paciente pode faltar. Então, você está contando com 10 consultas aquele dia, vão 5. E daquelas É muito pacientes, volátil. quantas você vai converter em cirurgia? A gente estava conversando esses dias na equipe que a cada 10 pacientes atendidas como uma ginecologia geral, então você não está com seu foco voltado para a cirurgia naquele ambulatório. É menos de um... Chega de tudo. É 1% e olhe lá. É no muito máximo pouco. 5%. É muito pouco. É muito pouco. Tá. Por isso que quem é cirurgião ginecológico, o cliente É a gente que é encaminha o pra amigo vocês. ginecologista, é o colega ginecologista, não é... Só que vocês, assim que acabam a residência, ainda tem um pouco espaço, curto tempo. Não é de habilidade, é de tempo de vida, o quanto de massa crítica vocês criaram para que vocês tivessem do de curva. paciente. É. É curva que vocês chamam. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. O que acontece é que quando o residente termina a residência e se apaixona por uma endoscopia, eu estou tirando o exemplo da endoscopia, mas a gente pode Qualquer falar da especialidade. ginecologia ultrassom, endócrina. Infertilidade. É. Ele acha que ele vai ter mais um RQE, que é a autoridade que você está falando. Eu quero me E que vai sentir tá pronto. competente. Segurança. E agora eu sou o top da parada. Eu tô pronto. E a gente sabe que não adianta tirar aquela foto bonita. Agora montei meu consultório, agenda aberta. Isso faz Não parte adianta. do marketing Não, de cada eu sei. pessoa, né? O que eu quero dizer é que isso é uma coisa que existe Por trás. na ideia do residente e não é falado. Quantas aulas de marketing você teve na tua residência? Zero. Quantas aulas sobre precificação?
como fazer Um consultório. tráfego pago. Tiraram ou não Absolutamente CNPJ. nada. CNPJ, Ninguém quer falou dizer, isso pra você. quanta Nada. coisa que às vezes pode te ajudar, Sim. né? A tomar decisões. Não é encurtar o caminho, não é fazer um curto-circuito de competência. Você fez lá a tua residência de endoscopia para ser um endoscopista. Não é isso, mas eu não fiz nenhum curso de gestão. É isso aí. Eu não fiz nenhum curso de como empreender num consultório. Sim. Isso faz muita diferença, até para escolhas. É. Né? E é muito interessante. Eu acho que vocês são médicas. Eu conheço pouco vocês. Eu conheço muito, assim, da Paula, de ouvir falar. Ela fala muito bem de vocês. Vocês são, hoje, talvez, principalmente nas maternidades onde trabalham, pessoas muito competentes e gerações que vêm atrás de vocês estão se esmerando para serem vistas por vocês. Olha, você está entendendo? Sim. Vocês já são exemplos. Vocês falaram várias médicas aqui, Que vocês vão mas ser. tem um monte de médico novinho que está Que é? falando de vocês. Olha a responsabilidade, mas ao mesmo tempo... Você foi para Andaraí, não foi? Fui. Né? E eu escutei. Todas elas, todas as suas residentes, Fui a falaram pedido de dois você. residentes. Falaram de você. Então, assim, em Fui a algum pedido dos momento, se eu residentes. chamo essas residentes, É. elas vão falar de você, assim como você falou dos seus professores, né? Então, eu acho que é o que a Carol basicamente estava falando. A gente não entende, quando a gente sai da residência, o ganho que a gente tem quando a gente é uma residente, como você estava falando, né? Porque a Aline também foi assim, provavelmente, e ela continua sendo assim. Mas preciso estar, residir, ver, acontecer, todo mundo me fazer, né? Me enxergar, eu tô ali. Porque aí aquele médico que te conhece vai te encaminhar paciente para você. Sim. Esse é o principal, né? Na profissão de vocês, né? Na especialidade de vocês, é a gente encaminhar para vocês. Sim. Paciente, para vocês poderem ir construindo, né? Sim. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Sim, com certeza. Agora, eu queria deixar vocês à vontade, mas vou direcionar um pouco aqui. A gente chegou aqui num ponto do plantão. Vocês talvez estejam numa fase, e eu acho que estão muito bem, tá? Porque Também. se a gente calcular aí 5 anos, dando plantão ainda, eu acho muito pouco, porque eu dei muito plantão. Eu Mas sou uma vocês geração se diferente, comparam com obviamente. outras pessoas? O Sempre. tempo todo. E eu queria A gente saber é muito isso. cruel com a É, gente, cruel. né? É. A gente é muito cruel com a gente. Como Mas E é uma assim? geração O- completamente O diferente. que é se comparar? a Vamos gente... lá. É que assim, eu tô perguntando de comparação, se vocês entenderam. Tipo, às vezes eu fico olhando a outra pessoa e falo assim, nossa, poxa, ela parou o plantão e aí... Nossa, tá bem de vida. O que ela tá fazendo? Eu ainda tô aqui. E eu tô aqui... ou- Será que tá dançando? É, Eu não tô dançando. Será que eu tenho que fazer tal coisa? é isso que eu quero Será que eu tenho que entender. não sei o Ah. quê? Poxa, mas a Carol fez especial. Será que eu devia estar fazendo a especialidade que ela tá fazendo? Porque parece que ela tá mais na frente que eu. Às vezes eu nem gosto e quero estar fazendo porque eu olho que a outra pessoa tá na Então, o frente. que vocês acham disso? Eu acho que a comparação de mulheres com mulheres é cruel. Inevitável, né? Inevitável. Porque sempre foi. Porque, Se comparar... e assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu sempre fui também muito estudiosa. Eu era a nerd do grupo. Então eu tô lendo uma coisinha aqui, uma bolinha de remédio ali, quem tá me mandando um negócio aqui eu tô lendo, eu tô discutindo. Tanto que eu sempre falei com os residentes isso. Vocês têm muita mão, mas a Leila, como todos os residentes, como toda residência, falta um pouquinho de alguma coisa. E aí eu me vejo no meio de mulheres incríveis, porque o meu plantão tem mulher. mulheres incríveis. E cada uma de um jeitinho. Cada uma Cada com uma na uma sua estrada, não E tem jeito. cada uma com a sua subespecialidade, cada uma com a sua luta. Eu fico assim, a minha luta é boa, igual a delas, Eu tô no caminho mas certo. eu acho que eu tô no caminho certo. E a gente se cobra demais. Porque não tem a ver com o Instagram, não, isso de dancinha. E tá tudo bem a pessoa fazer isso. Mas você sempre se compara.
Por exemplo, eu soube agora que Carol é endoscopista ginecológica pela UERJ. Se depender, a gente fez até quase o mesmo ano e eu não fui, né? E aí, falei, como é que eu não cooperei com Carol? Se Carol é brilhante também. Sim. Né? E por que eu fiz a mesma coisa do que ela foi mais para um caminho, eu fui para o outro? Eu sempre operei muito. Mas de 2 anos, eu tive um bebê, né? De 2 anos para cá. E a minha vida mudou completamente. Então, eu tive que fazer escolhas. Hoje, a escolha é essa. Um caminho um pouco mais tranquilo. O horário não significa que seja uma tranquilidade a profissão. Para que eu possa acompanhar Matheus no desenvolvimento dele. Hoje, essa é a escolha. Que será a escolha de Carol do futuro? Provavelmente sim, se ela quiser ter um bebê. Se não, também tá tudo bem. Mas a escolha hoje é essa. É por isso que não dá muito pra gente se Não comparar, dá. né? Porque do nada, poxa, tem um filho, a outra dá prioridade pra um casamento, aí talvez o investimento da pós foi pro casamento, aí a outra tem um irmão que precisa ajudar. E às vezes o filho tem uma que engravida junto com você no plantão e às vezes aquele filho vem sem nenhuma dificuldade e o filho de da outro vem outra como vem o meu com com algumas dificuldades e tá tudo bem. E a gente vai lutar e a gente vai conseguir. Eu acho que os caminhos são muito diferentes, porque somos todos pessoas diferentes, nossas prioridades são diferentes. Então, quando você se compara com o caminho que o outro traçou, é muito cruel isso. Com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Então, assim, não dá você... eu acho que você tem que traçar o que você quer. Quando eu acabei a residência, eu ainda fiquei fazendo muitos plantões, porque segurança queria juntar um dinheiro, queria ter uma situação estável. Quando você fala de muitos plantões, queria fazer uma grana, me quantifica aí. Quantos plantões? É 2 de 12? Não, Eram 3 por semana. Eram 4 de 12 por semana. 4 de 12? E capaz de ter. geralmente Você ganhou uma noturno. grana boa, hein? Juntei Tá pagando um bem. dinheiro. Não, você juntou o dinheiro. E eram porque 4 de noturnos. 12 é bastante, né? Eram noturnos. Geralmente era 20 ou 24 final de semana. Aqui no Rio. E 2. Pasteur, eu conheci ela no Pasteur. Foi. Uma época de luta. E assim, eu ajudo minha família. Meu irmão hoje faz medicina, então agora dei uma melhorada nisso. Meus pais estão conseguindo suprir. Mas passei por uns momentos que eu precisava fazer um dinheiro bom. E eu não queria abrir mão de fazer endoscopia de dia. Então, eu trabalhava à noite. Isso me custou saúde. Isso me custou saúde. Porque alguma coisa na vida... Não, você tem que pagar. Você tem que ficar devendo. A conta vem, né? Exatamente. Então, agora eu tô nesse movimento. Tirei um tempo, depois que minha família, a gente se organizou para poder meus pais resolverem a faculdade de medicina do meu irmão, que é um gasto muito caro. E aí, tirei um tempo, porque eu precisava reorganizar. Tirar um tempo é o quê? Diminuir os plantões? Dei uma viajada boa. Boa! Uma das melhores viagens. É aquela é o próximo negócio que eu vou montar, sabia? Com ela. A gente vai montar uma empresa agência de viagem para residentes. Médicos. Porque vocês só viajam para lugar muito legal. Muito legal, e a gente conta por plantão. Quantos plantões precisam? Eu viajei, assim, uma volta ao mundo, de Ilha de Páscoa à Austrália, passando pela Ásia, Foi muito Europa. incrível a viagem dela. E aí eu precisava me desconectar e descobrir que eu não era só médica. Porque eu estava só médica. Para poder ter um mínimo de vida social, eu custava mais ainda a minha saúde, porque era menos dormir muito pouco. Teve uma fase que eu tomava muito energético, muito, e isso me custou caríssimo, no ponto de vista de saúde. Então, eu tirei um tempo e falei, bom, eu preciso de um descanso. Minha família está vivendo deles, e é isso, porque nunca foi culpa dos meus pais, tá? Meu pai, assim, ele faz tudo. Mas eu me sentia na responsabilidade de prover também. Pensava, eles fizeram muito por mim. E eu tenho uma coisa maternal com meu irmão, porque
por morar na cidade do interior, a gente saiu de casa muito comum novinho. também isso, né? Então, meu irmão foi comigo, ele ainda era uma criança, eu adolescente, Então, eu desenvolvi esse instinto materno que eu achava que eu tinha que Uma obrigação. fazer. E aí, meu pai falou, querida, desse ritmo tá muito ruim. Você não vai conseguir, vamos ter que dar uma segurada. Ainda mais querendo ser astronauta, né? Porque ela fez engenharia, veterinária, matemática, não sei Se o deixasse, quê. ela ia ser astronauta. Olha, uma loucura. E aí, eu tirei esse tempo, precisava viajar, precisava me afastar da medicina para eu descobrir que a vida era além da medicina, que eu posso ser médica e eu posso Ser a ter Carol. uma vida além disso. E até para eu valorizar o meu trabalho. Porque quando você está envolvido demais, você não está valorizando. Você começa a trabalhar por qualquer coisa, aceitar A qualquer qualquer coisa, a qualquer custo, de qualquer jeito, qualquer dia. 2 plantões noturnos seguidos, tá bom. Eu vou conseguir mais dinheiro. Eu tô precisando de dinheiro, eu preciso guardar dinheiro. E aí, para não custear a vídeo, eu passei a custear a saúde. Aham. Juntei um dinheiro legal. Agora eu tô numa fase confortável, que eu quero deixar isso. Então agora eu tô quase nada de plantão. Eu faço um na semana e olhe lá, Que é o De Leila. quanto? de 12 12, horas. 12. Aham. noturno. E faço na sexta-feira, porque não Tira vai de me letra, custar. pelo que você está dizendo. Você trabalhava muito, um plantão de 12, tira de letra. Tiro de letra. Mas se eu pudesse, eu tirava ele da minha vida também. Também. Porque dormir mas em casa é, é, o plano, bom demais. É o plano, futuro. É o plano, Mas É isso mesmo, é muito em bom dormir em compensação, casa. Muito você está se dedicando a outra parte do tempo de forma mais tranquila, né? Íntegra pro... À endoscopia. E aí, É aí de que eu dia, queria só saber de endoscopia. vocês duas, né? Que a gente conversou no making off. Que vocês trabalham em equipes, né? E é natural. O jovem entra, faz o network, começa a entrar na equipe, daqui a pouco vocês vão ser donas de equipe. E quem tá vindo lá atrás vai falar, eu quero estar na Da equipe Carol, da Aline. da Carol, enfim. Como é que é essa relação? É também desgastante? A Aline me falou que não tem, por ter o Matheus... Teve que reduzir um pouco. Teve que reduzir um pouco, porque também Você não opera está disponível. muito. Você não está disponível. Não está disponível o quê? Você está disponível para o filho e não você está não disponível para a equipe. Você não está disponível para a equipe. Você não tem mais aquele tempo de chegou uma emergência agora, vem para cá. Eu vou deixar a criança com quem? Ah, mas tem pai? Tem, mas às vezes não dá. É uma madrugada que você Sim. vai deixar de ficar, no outro dia tem a criança. A criança adoece. A criança adoece, a criança fica em casa. Não Fora é todo o mundo que quero tem babá. também Não é todo Então, mundo na que verdade, tem. o ritmo louco também Não é das pode equipes, acontecer. né? Não é só do plantão. é. A gente fala do plantão que é as emergências, não dorme em casa, mas também... Mas o plantão você sabe o dia. dia. Então você consegue se organizar. se organizar para Exato. isso. Mas bem ou mal, assim, você falou muito do não tem pai, pode deixar com o pai, tem não sei o quê, às vezes a criança fica doida. Mas às vezes você só quer ficar com a sua criança. Só. É isso. Só isso. É só isso. Eu quero É isso. ver ele andar, Você porque ele vai quer andar naquele dia, eu não vou estar. participar. Então você só quer estar, não precisa de isso vai ser um desculpa. momento, né, Aline? Daqui a pouco ele tá grande e aí você já é vai momento, tá... mas não precisa de grande desculpa. Às vezes as pessoas ficam, não, mas é porque tá assim, essa... Não, eu quero hoje, do nada, do absolutamente nada, terça-feira, agora eu quero ficar com ele. Agora vamos... Vocês têm alguma coisa que vocês E assim, é gostariam? muito importante a gente que faz alguma coisa ter um plantão, dar plantão num lugar que a gente goste, com a equipe que a gente goste. Nossa, faz Ah, é. toda Isso a faz diferença. total Pra diferença. um pós-residência. É a galera, melhor coisa que Quando tem. você fala plantão, depende se ele é de da rede obstetrícia. privada ou Tanto rede... faz, desde tanto que faz. você esteja com pessoas queridas, que gente, estejam com Gente, você. Isso Total é uma diferença. dica de milhões. É. E não é só sobre o nosso bem-estar, não, tá? Isso é um ponto que as pessoas saem da residência e você tá no chapéu da residência, então você tá na sua segurança. E vão para aquilo que aparece. Não, meu amor, você não vai para aquilo que Eu aparece. também nunca Você fui vai pra o que saber quem tá aparece, aqui não. naquela equipe. Uhum.
Porque aquela equipe, ela tem que ter uma pessoa mais experiente que você. Aham. Você não pode ser a pessoa mais experiente do plantão. Então, assim, saiu da Exato. residência, meu bem, você não está no chapéu mais da residência. É você por você mesmo. Aquela complicação que você falou, liga pro staff, chama o staff, professor, Na não sei o que, emergência, é você. Não vai ter ninguém. Então, isso que você falou pra mim é uma das dicas de milhões pra residente. Hoje Saiu- vocês estão nessa residência, vocês se sentem bem No plantão. nesse plantão. É a única coisa, eu acho, assim, me mantém. que me mantém. Me mantém. É bom ter uma coisa que é fixa, que é certa, que todo dia 5 vai cair aquele Aquele salário. dinheiro que vai pagar minhas contas, sabe? É certo. Mas se você vai e você não suporta aquilo se torna tão pesado. E assim, quando eu reduzi a última redução minha, eu tava em 2 plantões. Então, eu fazia terça e sexta. E até minha dupla de plantão era uma querida, era ótima. Mas era tão ruim o ambiente do local, tão ruim, que a quarta-feira eu poderia ter um plantão ótimo noturno, nada acontecer. A minha quarta-feira era ruim porque eu tinha estado naquele ambiente É isso aí. ruim do plantão de terça. Então, assim, quando eu saí, foi tipo... Eu tive uma crise de choro com a minha mãe. Falei, mãe, eu não tenho condição. Eu vou precisar sair desse plantão. Eu queria o dinheiro, mas eu Custando não tô essa- me sentindo... Eu me sinto mal de ir pra lá. E é isso que a Paula falou. Então, assim, é uma coisa É juntar horrível. muita horrível. coisa, Um é sentimento juntar um muito ruim. ambiente agradável, saber onde você está se colocando. Às vezes você se coloca em risco, tanto de local quanto em risco do hospital em si. Às vezes não te dá um suporte, uma Exato. garantia, né? E saber com quem que você vai estar É trabalhando. isso aí. São coisas importantíssimas. Não vão aceitando tudo que vocês querem porque vocês precisam do dinheiro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente lida com os residentes, eu vejo com os meus residentes, que eu convivo nos últimos Que vão anos, passando. 40 anos, eu vejo eles durante aqueles 3 anos naquele desejo de acabar aquilo, porque a Tirando residência a Carol. é puxada. Ela gosta de residente. Hoje eu Mas gosto a de não re- ser residente, tá? É isso que eu quero saber. A residência é puxada, né? Muito. 60 horas. Muito. Pô, o Mais, staff, né? se o staff Mais. for chato, ele cobra um seminário, depois ele cobra que passe visita, enfim. E hoje, vocês, 4, 5 anos depois da residência, a residência era tranquila em relação ao momento que vocês estão vivendo hoje? Era mais tranquilo? Olha, Eu ainda digo que foi a pior fase. Hoje vocês estão mais tranquilas. Eu não estou falando em conhecimento, em competência, em habilidade. Eu estou falando no momento de vida. Naquilo que eu não dormia pouco, vivia com aquela malinha no hospital para ir para o plantão, para não sei o quê, saia correndo de um e ia para o outro. Aquilo era um inferno na minha vida. 3 anos, acabou, graças a Deus. Nego faz festa. Faz 3 dias de festa, acabou o residente. Agora vocês estão 5 anos depois, aquilo era legal? Não. Era mais tranquilo do que hoje? Pai, hoje eu é a me mesma sinto... coisa Não, que eu perguntarem quero do saber colégio. delas. Não, mas assim, é a mesma coisa que você fazer uma pergunta sobre o colégio. Pô, quando eu tava vivendo o colégio, ter 7 provas no sábado de matemática 1, 2, 3, física 1, 2, 3, era uma grande de uma desgraça. Hoje, olhando pra trás, eu Você falo... queria ter prova, 1, quero 2, a prova 3, de melhor do que da matemática, plantão? Melhor do que da plantão. Ah, é isso que eu quero saber delas. Eu acho assim, a minha residência, ela não foi tão Traumática. Não foi. traumática quanto outras residências que eu vejo por aí. Nós somos uma residência com 3 residentes. Então, assim, era tudo mais fácil. O manejo entre os alunos, nós éramos mais chegados. Lógico que sempre tem um ou outro que distorce. E aí causa aquele problema. Mas, assim, você tem o seu par, nós éramos 3. Então, você tem aquele... se um faltar, der um BO, você tem aquele seu par Parceria. que você confia. E foi muito bom. Mas precisava começar e acabar. Foi ótimo, mas precisava começar e acabar. E eu Então, não sei o hoje que eu tá tive na melhor. cabeça de fazer outra Hoje residência. tá melhor. Hoje tá melhor. Então, não tem mais Tá aquele muito, compromisso, tá aquela muito coisa melhor. puxada. A vida hoje é muito melhor sem uma residência. Me incomodava ser mandada o tempo todo.
muito ruim. E eu sou uma pessoa difícil. Eu posso. Os professores vão ver, eles sabem. Eu sou uma pessoa difícil. Me incomodava ter que fazer pelo outro, porque cada um tem que saber o que tem que fazer, e me incomoda isso. O que fulaninho botou 15 dias de atestado de dor no olho, e eu com aquela dor na perna. Eu tava lá e o fulaninho não tava. Nossa, também. Isso me incomodava. Até pela responsabilidade, foi que eu falei, eu tinha acabado de casar quando eu entrei na residência, eu falava, caramba, Mesmo assim, você tinha eu comprometimento. tô ali e fulaninho não tá. Isso me incomodava. E aí uma professora falou pra mim uma frase que eu nunca vou esquecer, e eu falo até hoje pros residentes da Leila, eu falo assim, gente, mas que injustiça, isso não é justo. Renata Morato olhava pra mim e falava assim, meu amor, a vida não é justa, então aceita. É verdade. É verdade. E ela foi maravilhosa. E é verdade, a vida não é justa e tá tudo bem. Não, a vida só é justa pra gente. O que a gente faz, o que a gente... a nossa justiça é soberana. Só que a minha justiça é diferente da tua. Exatamente. É aí que entra o embate. Exatamente. Eu passei bem pela residência. Perdoa, Paulinho. Eu tive muita sorte, porque eu acho que, ao contrário de serviço, na época eu cheguei a cogitar ir para São Paulo, por exemplo, e sempre se escuta muito que São Paulo é um serviço, você não fala com o staff, você fala com o R2, fala com o R3, o R3 que fala com o staff. Mas é assim mesmo. E assim... Nossa, tem residente que fala que não podia comer. Então, São Paulo, não, eu tive uma relação com os residente staffs, não come. de modo geral, muito boa. Muito boa. A gente não tinha essa dificuldade, sabe? E, por exemplo, no R1 a gente ficava de plantão com o R3. O serviço da Santa Casa em Juiz de Fora, ele é integrado com o serviço do HU, da UFJF. Então, a gente faz obstetrícia na Santa Casa e gineco no HU. Então, eu fazia plantão com esses residentes do HU. E mesmo as R3 da Santa Casa, que eram minhas R3, eles eram muito bons residentes. E isso faz com que você brilhe o olho naquelas pessoas que estão ali, que eram muito solistas, que eram muito agradáveis. O plantão era bom. Às vezes, igual a Aline falou, não gosto de ser mandada. Eu odiava fazer episiotomia no plantão. Você queria me ver chateada, era um staff e falar, faz episiotomia. Eu ficava... Staff velho. Eu ficava, Assim, mas meu branco. Deus, isso não pode mais. Eu ficava indignada, mas nem precisa, deixa a mulher, sabe? E aí, os R3 ajudavam a gente a esconder os pacientes e só avisavam, assim, nascendo mesmo, entendeu? Pro staff chegar nascido. Então, a gente tinha uma parceria muito boa. No R4, foi a mesma coisa, os staffs, assim, da UERJ, todo mundo era maravilhoso, uma proximidade ótima. E os residentes, a gente dividiu o serviço com a residência de ginecologia também. A gente tem uma amizade próxima até hoje. Então, assim, gostei. Quando eu tava dentro, eu queria fazer um pouquinho mais, queria. Por insegurança mesmo, porque eu achava muito bom estar ali, entre aquelas pessoas, naquele serviço incrível. Hoje, que bom que acabou. É muito bom você conseguir organizar a sua vida. Então, assim, eu sei o que eu ganho em cada lugar, eu sei o meu potencial, e aí dentro disso eu vou trabalhando. Vai escalando. Hoje, com um pouquinho mais de consciência, para eu poder voltar a ter saúde. Mas antes eu fui meio fominha. Então, quero muito, tinha tempo zero. Trabalhava muito, muito mesmo. Hoje eu consigo fazer escolhas mais conscientes. Então, assim, que bom que passou. Eu acho que quando a gente está na residência, a gente fica tão imersa naquilo de 60 horas semanais. A gente é mandado, você tem que fazer assado. Assim, o coleguinha falta, sobrecarrega o outro. Que o que a gente pensa é, quero acabar porque eu quero resolver minha vida. E não é resolver minha vida do tipo, profissionalmente, eu quero me coordenar de novo. Eu quero poder acordar às 8 da manhã e talvez fazer uma academia após eu ir pro meu trabalho. Porque durante a residência você não tem poder de escolha. É isso. Alguém, É o escolha. seu preceptor, olha pra você e fala assim, você tá escalado em tal dia, seus horários são esses, acabou de tal a tal hora, de segunda a domingo, e pronto. É maravilhoso porque é uma curva de aprendizado incrível, é aquilo que você sempre sonhou. Hoje em dia vem gente, comenta assim na minha foto, fala assim, meu sonho é ser você. Tipo assim, fazer o que você tá fazendo hoje.
E eu olho e falo assim, cara, eu sou o sonho de alguém. A minha função é o sonho de alguém. Então eu tô no lugar que, pô, muita gente queria estar. Só que quando a gente termina a residência, a gente olha e fala assim, agora eu me coordeno. E aí vem aquele alívio de olhar e falar assim, vou ajeitar minha vida toda. Só que quando você olha, você fala assim, tá, ajeitei. Consultório popular aqui, academia aqui, não sei o que, plantãozinho aqui, tá tudo certo. Aí você olha e você fala assim, cara, só tá vindo dinheiro do plantãozinho. Exato. Você olha e você fala, caraca, faltou 2 pacientes, 4 pacientes faltaram, do consultório tá vindo isso. Aí você fala, quanto tempo eu vou ficar nesse plantão? Porque essa é a pergunta que eu olho para meus amigos e falo, quanto tempo acaba? Esse é o gancho. Quanto tempo? Esse é o gancho. A gente vai entrar praticamente no nosso último bloco, né? Mas o gancho é esse. Onde vocês estão com 5 anos, terminaram a residência agora, já estão com uma carreira brilhante, porque já tem gente falando de vocês. Então é uma questão de tempo. Onde vocês pretendem estar? E estar no sentido de estar fazendo o metas. Quê? Daqui a 10 anos. Aline. Pós-residência. Então daqui a 5 anos. Não, daqui a 10 anos. 10? Pode ser. Nós estamos falando de 5. Não, eu quero falar daqui a 10 anos. O Matheus já vai estar com 12. Celular? Vai ter celular? Vai? Então tá. Não bebendo Coca-Cola, não. Não, nem eu vou deixar. Não, Coca-Cola não. Olha só que eu tô falando daqui a 10 anos. Isso só se não aparecer uma menina ou um novo. Um namorado. Né? Um novo. Um outro filho. Não, que aí enfim. Carol vai. Enfim, eu quero saber, daqui a 10 anos, você já terminou mestrado, Quais são planos e metas? O que vocês imaginam, né? A gente está num episódio aqui era esse o plano se referindo à residência. Agora eu estou indo lá para frente. Hoje, com todas as habilidades que vocês têm, o sonho que vocês têm, o conhecimento da real, porque quando vocês estavam na residência, quem está lá não está sabendo qual é a real, o boleto chega. Por isso que vocês estão dando ainda plantão. E ele está fazendo essa pergunta porque todos os dias, semanalmente, ele me faz essa pergunta. Qual é o seu plano de sair de plantão? Então é basicamente isso. Não, mas aí, quando eu falo isso, eu falo segura. muito como pai e com medo do local. Do local, é porque... Quando você sabe que você é mãe. O meu maior desconforto é a segurança. É a hora que ela sai do plantão de lá, 7 horas da noite de Bangu. Então, eu sabendo que é uma cidade violenta e que você tá longe. Pô, não é nem a questão da não, sim, da trajetória, mas assim, também. Porque Também, ele olha e fala mas assim, se você aumentar tal turno no consultório, talvez você sim, não mas eu não supra tenho isso. dúvida. Se eu chegasse que eu falasse assim, Aline, tem um guru que vai te dizer uma coisa que você pode fazer, sair do plantão e ganhar muito dinheiro com a estereoscopia. Você não ia ouvir esse guru? Não estou falando que eu sou o guru. Estou falando que pode existir algo. Ele é o meu guru. Não, pode existir algo diferente do plantão, ou que seja o próximo passo. Sim. Porque senão você vai estar sempre em plantão. Eu acho que o mais importante do plantão é não se apegar a ele mesmo, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, não dá para se apegar a isso. A gente tem que ter uma segurança, se organizar de forma que você consiga. Um dia você nesse pós, ali você vai precisar de um plantão para ter um fixo, mas para você já ir traçando um caminho para não precisar disso. Então, eu quero saber o que vocês querem daqui a 10 anos. Você vai ter um consultório com estereoscopia. Então, eu organizei um plano. Isso. Aí, no início do ano passado, eu desorganizei o plano e eu fiz uma pós de ultrassom. E eu me apaixonei. Ah lá, outra... E por que você fez? Organizou o Por plano. que você fez? Era para complementar algum... Eu fiz porque eu queria pensar mais em sair do plantão no futuro. Fazendo uma agenda de ultrassom. E aí, o que acontece? Se apaixonou pelo ultrassom. Você se apaixona por outras coisas. E o plano que está organizado acontece o quê? Desorganiza o plano. Mas você já pensou que a mesma dificuldade que você tem de encher um consultório com estereoscopia é o mesmo de você encher um consultório de
com certeza. Ultrassonografia. Na realidade, certeza. você tá querendo agregar valor, Agregar talvez, ao valores, consultório. Você não exatamente, você, exatamente. É esse o seu ponto. Você tem já uma especialização em uma coisa, Exato. você tá agregando com Agregar, ultrassom. E esse é o plano, é tentar agregar mais Hoje no seu você já está consultório. trabalhando com ultrassom também? Não. Não, hoje não. Mas assim, por escolha pessoal, não faltaram oportunidades, tá? Daqui a 10 anos eu gostaria muito de estar sentada num consultório, fazendo uma agenda um pouco mais dinâmica para a minha dinâmica familiar, que para mim família é tudo. E tentar agregar isso no meu dia a dia ao que eu sonhei do plano passado. Sim. Se vai ser esse o plano, se vai mudar. Como você vai chegar lá, né? Como eu vou chegar, eu confesso que eu ainda não sei. Eu sou grata porque eu acho que eu já cheguei muito longe mediante tudo que eu já tinha feito. Sim. E eu sou imensamente grata a todos os mestres que apareceram no meu caminho, porque eles acreditaram em mim muito mais do que eu mesma acreditei. Eu não acreditava. E hoje eu vejo o meu RQE de endoscopia, eu falo, meu Deus, aonde foi que eu cheguei? E eu vejo Olha aquela menina quanta lá, gente, né? Que querendo essa... que nem medicina. Eu falei assim, gente, eu vou voltar para fazer medicina. Exatamente. Então, daqui a 10 anos, eu vou pedir para o Papai do Céu caminhar, tentar ver o propósito do plano. Você vai olhar para que esse ele tá podcast escrito. e você vai ter concluído isso. Amém. Vai. É Ah, sério. não tenho dúvida. Não, você vai É. ouvir, você vai falar, olha onde eu cheguei, consegui. Você vai conseguir. Que pessoas como você, que todo dia falaram isso para mim. Eu sempre falei. Desde quando Sempre você olhou pra mim acreditou. sentado naquele negócio que você queria fazer, ou tava num plantão, ou até dando dinheiro lá pro golfinho. Que eu nunca vou me esquecer disso. Você sabe que eu acho que no fundo a gente acredita? Porque senão a gente não seguia em frente. É. Eu acho que sempre tem essa... E por que eu Incômodo. permaneço no meu plantão? Porque pessoas, alunos como a Paula, Sim. residentes, me fazem trocar todo dia de manhã uma roupa, sexta-feira, deixar ou não meu bebê, porque antes eu não tinha, e ir lá com o sorriso Sim. desses meninos. É. Então, por que eu continuo no plantão? Porque eles são incríveis. Eles têm sede. E a gente dá oportunidade para eles. Não, é gratificante, né? Demais. Assim, eu Muito bom, tenho muito pouca. bom. Eu tenho uma pouco. pílula, hein? Eu tenho pouca história com isso, mas assim, é gratificante. Às vezes que uma residente me manda uma mensagem e fala assim: já anotei tudo que você falou. Eu olhei e falei assim: meu Deus, será? Me dá, deixa eu ver o que eu falei. Teve uma residente, que é a minha residente da segunda-feira à noite, ela. Eu anotei tudo que você falou, que foram dicas assim, bem. Aí eu olhei e falei assim. E você tá ali, né? É o fio tal. Uma coisa muito orgânico. Você anotou pra ver se eu falei coisa direita, sabe? Quando você olha e você fala assim, é tão relevante o que eu falo. E às vezes uma coisinha é muito relevante. pra gente, Então, assim, eu vou resumir. Você tem um desejo muito de ter um consultório. Tenho. Ser uma atividade, empreender, né? Não ficar muito preso a instituições, depender disso. Fazer sua agenda, o seu horário, disponibilizar tempo para sua família e ter retorno com esse consultório. Pra né? mim é Então, plano assim, perfeito. o que o guru tem que te dizer é assim, existe algo, ferramentas além de pós-graduações ou agregar muita coisa ao teu conhecimento, que já é muito, outras ferramentas para você conseguir isso e que a gente não foi treinado Pra para isso. entender elas, né? Quando eu falo isso, assim, é gestão. Quantas vezes a gente faz um curso diferente de um curso de medicina, né? A gente faz tanto curso online, né? Vocês compram um curso online? Sim. Já comprou? Já comprei. Até agora eu comprei um de empreendedorismo. Ó. Curioso. Por quê? Péssima nessa parte. Mas assim, Mas já isso comprei de abre. inglês. Já comprei de inglês, médico. Abre o mindset, Mas né? todo mundo. Ó, aproveitando, a gente tem um curso. Bia, aproveita aqui, ó. Eu já Isso aí. mando. Vai fazer o jabá. Ó, Marcha, o jabá. Não, ele tem um A curso de gente cirurgias montou um curso de vaginais. cirurgia. Na verdade, não é um curso, são aulas com vídeos de cirurgia, onde a gente discute Muito bom pra cirurgias. residente.
né? São só cirurgias uroginecológicas. Então são 2 slings, retropúbico, transobturatório. Isso é para audiência ouvir, né? E clicar lá na Hotmart. E, Tá lá. e com muita Está na notoriedade, palma da mão. porque a autoridade fala, é ele que faz, junto com a Paula A gente de tem a Holanda. esterectomia vaginal sem prolapso. Então a gente descreve a cirurgia, a gente fala sobre os critérios de elegibilidade, a gente fala das complicações, dicas, um instrumental. A gente mostra uma operação de Lefort. Quase ninguém faz mais. Né? Uma colpoclese. Acho que eu vi uma vez, Lefort na vida. Então, assim, a gente mostra o Lefort, mostra e faz. Quer dizer, a intenção não é ensinar a cirurgia. A pessoa não vai sair sabendo fazer uma mas cirurgia. pô, você vai amanhã uma noção operar, vai básica. fazer Mas uma. você entende aquilo ali que tá Uma acontecendo. colpoplastia anterior, sítio específico. É tá porque lá. quando a gente é residente, fala assim, amanhã tem uma colpoplastia anterior. E você olha e você fala assim, Onde eu vou ver isso? Abre gela, o livro. né? Você fala, como que eu vou Nem chegar lembra a lá, nem sei o que que é. anatomia. É, Você vai então, lá assim, e vê, enfim. aproveitando Vai- na Hotmart. Mas vamos lá, vamos voltando. Você Eu fez um curso, vai fazer um curso agora de gestão. Como que Um é o nome? empreendedorismo. vou fazer. É online. Sabe, Não, o que é, eu é uma sugeriria aula pra primeira, você? assim. Só pra tentar. Pra eu Curso, entender. pode ser grátis até, tem vários cursos grátis no YouTube de mercado pago, tráfego pago. Tráfego pago. Também te aconselharia Você já nisso. tem consultório. Hã? Você Google. já, olha só, Google é a melhor você já tem negócio que você possa consultório, ela fazer. tem consultório. Ela estava falando, poxa, pensando no número de estereoscopias que eu tenho que fazer, mas não aparece. Será que não aparece? Porque ninguém deixa de comer hambúrguer. E tem um monte de hamburgueria. Mas quem é que faz escolher um Quando o determinado cheeseburger hambúrguer tá lá ou aparecendo toda outro? hora. Então, assim, tem cursos para você poder chegar no teu sonho, do teu consultório. Eu posso estar falando alguma coisa aqui, eu não tenho tanta Propriedade fala. propriedade, mas eu garanto que esse é o grande caminho que eu tenho visto nos últimos tempos, principalmente para quem não é da área de saúde e está entrando na área de saúde. Assim, eu não tô dizendo que... Eu falei de propriedade fala, não. Ele tem propriedade fala. Ele tem uma clínica e a clínica dele se movimenta com isso. Então, ele tem uma propriedade de fala sobre isso. O que ele quer dizer é que, obviamente, nós somos médicos e nós somos só bons em ser médicos. E a gente tem um grande problema nisso. Por ser só bom em ser médico. A gente não sabe gerir nem nossa vida. Às vezes, nosso financeiro é até contabilizado por plantões, o que é muito errado. Então, assim, o que ele quer dizer às vezes eu posso estar falando, mas, sim, ele montou uma empresa, que é o consultório dele, que hoje consegue se Mas eu só fui movimentar descobrir muito tarde. que eu fiz mestrado, doutorado, eu fiz livre docência. Nunca isso levou cliente para o meu consultório. Eu fui descobrir tarde. Ainda mais hoje, no mundo de hoje. Olha quanto que o jovem pensa, quanto mais eu for, mais eu tô... Mas Óbvio, hoje nem mais isso, né? Hoje isso em dia não a tem a galera... mínima importância. Hoje você vai ver gente fazendo estereoscopia muito mais jovem que seus professores que fazem estereoscopia e faturando muito mais. Por conta de Aí marketing. você vai entender por quê. Não é por causa de dancinha ou porque está no Instagram. O mercado, o tráfego pago, Ele é hoje incrível. é uma grande ferramenta para quem empreende com procedimentos médicos. É lógico, você tem que ter a competência. Eu tenho RQE, eu faço bem estereoscopia, eu sou apaixonado por isso. Mas tem uma forma de movimentar e sem depender absolutamente de convênio algum. Bom, isso vai ser uma dica Isso pro vai off. ser um outro O off, papo. quem quiser Mas vai eu só poder... tô te dizendo a gente vai assim, te falar ó, no off. você vai chegar lá. Vai lá você, daqui a 10 anos. Olha, eu quero fazer o meu doutorado, quero acabar esse mestrado. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de dar aula para paciente que está sentado na minha frente no consultório. Então, assim, eu comecei a mexer nas redes sociais agora e, assim, eu não tenho outra intenção que não ensinar o que são essas doenças, como elas acontecem. Mais Assim, do que sou trabalhar viciada com isso, Como assim? ou os dois. Os dois. Juntos. Assim, eu amo dar aula, mas eu quero muito. E não queria, tá?
Meu pai que fala, não queria ser eu a cabeça de uma equipe, não queria ser a da frente. Eu me sinto bem nesse lugar de ter alguém e eu estou com aquela pessoa. Então, eu estou numa equipe, eu não sou a cabeça da equipe. Mas agora comecei a me incomodar. Começou a me morder um bichinho de novo do preciso sair dessa posição, dessa zona de conforto. Então, eu penso em quero estar à frente de uma equipe minha. Quero estar operando muito bem, sobretudo. E eu amo esteroscopia. Amo, amo, amo. Mas não quero deixar de fazer laparoscopia de jeito nenhum, porque E aquilo é a bom questão demais. do mestrado, você está fazendo E para poder dar aula? ao mesmo tempo... Não, eu só estou entendendo. Ah, é? Não, não, veja E bem. ao mesmo tempo, correndo junto, acabar o mestrado e fazer um doutorado e estar num serviço acadêmico, porque a gente não para de aprender lá dentro. Tudo chega. Esses meninos residentes, eles chegam o tempo inteiro com coisa nova, com um artigo novo, com um remédio que apareceu, com outra recomendação nova, com um protocolo novo. E isso é incrível na medicina. É não parar nunca. O médico é viciado em estudar, eu acho. E é muito necessário na nossa profissão, sabe? Então, estar dentro de um serviço que respira conhecimento é maravilhoso, assim. Espero. Torço muito. É o que você faz. Não, E está à tudo frente. bem. Olha só, Ao mesmo lado. eu só quero que você entenda o seguinte: quando a pessoa faz mestrado e doutorado, que é uma titulação, não é cargo, é titulação. São coisas importantes para uma carreira acadêmica. Que é o que ela quer. Tudo bem. Exato. Carreira acadêmica significa ser professor. Realmente, eu não sou professor igual o Tite, Vanderlei Luxemburgo, né? O professor. Não, é professor. Você faz um concurso para ser professor. Sim. Eu tenho essa titulação. Você já pensou quanto se ganha nisso? Então, Não, até agora Só- dezembro. Não. Aí eu sei que você vai responder. Mas eu só quero te Mas dizer. até você dezembro eu pode ser era professora substituta na UERJ. Aham. Eu fui professora Você já substituta por conhece 2 anos. tudo. Eu sei que não é bom. Eu Não, sei é que péssimo. financeiro. Não é um bom negócio. eu tenho dado opinião. Calma. Não é um bom negócio Ele- financeiro. é Não, verdade. porque eu entendo a frustração dele como professor. Né? Você... Não é frustração. Eu tô querendo. Pai, isso é uma frustração. Não. É péssimo. Eu continuo. Eu adoro. Sim, mas é péssimo. Eu tenho que dizer. péssimo Então eu tô negócio. informando as pessoas que por acaso querem entender Mas às por vezes uma elas têm o escolha. mesmo amor que você. Não, eu sei. Mas eu tô. Sim, mas eu tô Tanto talvez. que você continua. Eu tô concordando com ela, mas eu tô querendo dizer sim que muita gente faz pensando que vai ser uma glória e pode se iludir. Os salários para os professores, seja na rede pública, pior ainda, e na privada, são muito baixos. Não, eu não teria Não. coragem Tem que- de falar meu salário que eu recebia como professora substituta neste microfone. Jamais falaria. E eu não tenho, Porque é eu vexame. não Nem tenho coragem. coragem de falar como professor adjunto de ginecologia da UFRJ. Eu não tenho coragem. E eu tenho certeza isso que é nenhum muito colega triste. meu Isso é muito da triste. universidade também não teria. Não é questão de coragem, assim. É muito baixo. Assim, a gente faz porque gosta. É porque quando a gente Que fala, ama, você é isso que eu percebe quero assim, dizer. eu não acredito que eu tô fazendo por esse valor Mas assim, tanto trabalho. o que ela quer dizer, e é o que eu falo, é que, na realidade, o que você tá querendo dizer pra ela é, olha... se Não é você pra te- ela, não. Ela é- sabe. Não, Ela foi sim, professora. pra É todos. pra- Não, e pra todo mundo. Não queira fazer algo por título. É fazer algo porque realmente se ama. Porque se você for fazer por título, aquilo ali não vai te dar retorno financeiro. E é muito né? desgastante. E é desgastante. Agora, É só- desafiador. Eu quero esse desafio. Eu gosto desse desafio. Eu quero enfrentar uma banca. Eu quero fazer Não, réplica, poderia tréplica. pela banca, eu eu quero passaria. produzir um trabalho. Não, eu você quero vai tirar esse publicar numa direito revista de letra, qualizada. de letra. Ok. E outra coisa, você pode fazer isso tudo sem
fazer mestrado ou doutorado? É que as pessoas não entendem. Você tem hoje atividades muito acadêmicas, você tem profissionais que não fizeram vida universitária e são referências. E são chamados para dar aula. Mas às vezes também, aí essa pessoa às vezes fez esse caminho, mas queria ter feito outro e só não achou que poderia ser capaz e se frustra com ela mesma. Tá, eu não quero. Fazer. Continua no mestrado. Continua no mestrado. Eu acho que tem que continuar, porque eu acho que você é muito... perde para fazer um doutorado. Eu acho um bom doutorado, eu tô falando eu acho de um doutorado você na muito UERJ. capaz Depois eu te conto quantos de neurônios eu realizar perdi. isso. Eu acho você muito capaz de fazer isso. Isso que realmente é um sonho. Vamos lá. Daqui a 10 anos, vamos lá. Ela já falou. Isso. E eu vai hoje, ser professora. à frente da hoje eu equipe. consigo me ver à frente de uma equipe minha, operando as minhas cirurgias ginecológicas, inclusive endometriose, que é uma cirurgia de alta complexidade, e fazendo muita ístero, porque é bom demais. Já E estão no consultório? Ela tem. Você já tá no Eu tô consultório? agora eu não movimentando. tenho consultório meu, eu trabalho com uma Mas professora. sim. Tá, mas você tem uma agenda de Tenho. consultório, Você tem. você está fazendo Do uma seu atividade jeito. de consultório. É. E você também tá. Eu faço dentro de hospitais e agora, em junho, eu Fala nos começo hospitais. Glória D'Or e na Salos Barra, que é do Barra D'Or, lá no Barra Shopping. Então, atendo nas Isso é duas. esteroscopias. Você Não, faz são nesse... agendas de endometriose, cirurgia ginecológica e esteroscopia. Então são Então, pacientes chega com tudo. potencial cirúrgico. Encaminham para lá, São. olha. Já foi ginecologia geral, né? Aham. Eu passei pela ginecologia geral, que também tinha endometriose, também esteroscopia, mas aí ficava muito confuso, porque a paciente da ginecologia geral chegava para mim, muitas vezes ela não vai voltar, ou vai voltar daqui a um ano, e a minha paciente de endometriose, que precisa acompanhar mais de perto, não conseguia voltar. Então, agora é só endometriose, videoesteroscopia e cirurgia ginecológica. Aproveitando vocês duas. Mas eu tô nesse movimento também De querer um me consultório. libertar um pouco, exato. O mercado de esteroscopia e de laparoscopia, Como que cirurgiões esteroscópicos, está muito Com aguerrido. gesto. Está muito. Vocês veem dessa forma. Tem muita gente fazendo esteroscopia, né, Aline? Tem muita gente boa e muita gente que não ruim. sabe o que está fazendo. Mas também tem se indicado mais. Eu acho que os profissionais também não sabiam as indicações. Eu faço esteroscopia na Baixada, em Mesquita, pelo SUS. E chegam muitas indicações que não são indicações também. Porque eu acho que o profissional da ginecologia geral, às vezes ele tá tão perdido naquele caso que ele, tem esse exame aqui, videoesteroscopia, vamos pedir ele para hematossalpinge. Nossa, e aí eu pra fico, avaliação de trompa, gente, quantas vezes? muito, né? Então, assim, tem se pedido muito mais. Mas Tem em uma demanda contrapartida- grande, Tem. mas E eu- também por Pedidos excesso de inadequados. pedidos inadequados. Mas vocês veem que tem bastante gente concorrendo. Então, tem muita gente terminando fazendo. residência e fazendo esteroscopia. Não estou nem julgando se está sendo bom ou ruim como profissional. Sim. Tá todo mundo buscando esse tipo de coisa. Você entendeu? Sim, até tem porque gente é que muito procura melhor o a exame. endócrino, outros Sim. procuram a urogineco. Mas tem Quem muita gente procura- hoje procurando a vídeo e a ístero. Porque é muito melhor você fazer um exame, você ganha melhor do que numa consulta. Então, eu faço uma esteroscopia com menos tempo de uma consulta e ganho melhor do que uma consulta. Então, é lógico que é muito Mas você melhor. está falando e está definindo a consulta como mais o valor Do convênio. É, No inferior ao colocando- procedimento. Se eu disser que a colocando minha no convênio. consulta ela é 5 vezes o valor da tua esteroscopia. Não, eu tô dando um acredito, exemplo. eu acredito. Não. Tô te dando Não, um exemplo. ele tá dando Se eu exemplo. dissesse Ai, assim, mas é isso que eu estava falando você tá exatamente entendendo? agora. Então, existe... A gente está trabalhando e engessado com um modelo que a gente não precisa seguir esse modelo. Esse valor de consulta que você está falando, que é de R$100 do convênio, R$80, R$100, e uma esteroscopia Que é o que quando a gente diagnóstica forma, a é gente 300, acaba- 400. Sim, mas o que ela Fazendo, tá né? querendo dizer é assim que a gente Eu entendi, calma aí. Paulo. Assim Eu que a só tô- gente sai da residência, praticamente todo mundo não tá se comparando com uma pessoa que já tá atendendo num particular.
a gente se compara com todo mundo que tá vivendo um convênio e tudo. Então, assim, você provavelmente, tirando da sua estereoscopia e tudo, eu que atendo num convênio, você tá tirando mais que eu. Não dá pra você comparar com uma pessoa que tá atendendo. Quando você migrar pro seu particular, Exato. seu valor de estereoscopia é 1, e aí sim se compara com Que uma é- pessoa E que por faz que o que não particular. migra? A pergunta é essa. E é um Para o movimento particular que eu- direto. Insegurança. Ué, mas vocês Porque a não gente falaram? acabou de cair no mercado de trabalho. É Você porque acabou se, de cair. e se falta paciente do convênio, meu bem, Se você E fizer vai esse fazer uma curso, estereoscopia esse com a Aline curso e com a Carol, ou vai fazer de uma gestão, estereoscopia você vai ver com- que não é insegurança. Você é chefe lá do Leila. Eu não teria nenhum problema para Quem aguenta aquilo? mais segurança que isso. Quem aguenta E aquela você pressão não, lá. Não ter segurança para eu acho que a botar palavra... estereoscopia Acho que a palavra, Carol, não é 800 mil insegurança. reais. Eu acho que a palavra não é insegurança sua, não. Eu acho que a palavra é... Poxa, se no convênio ainda me falta as pessoas virem, ainda é difícil, né? As pessoas te conhecerem. E você fazer Imagina um não nome. pagando. Que Eu você consigo forma, entrar você não é Eu ninguém. consigo entrar num mercado a partir de um convênio. Hoje eu faço estereoscopia pelo convênio, por alguns convênios, e eu consigo entrar nesse mercado a partir disso. Daqui a 5 anos, talvez a Aline de hoje não Saia. precise mais Mas desse mercado. Já fez uma bagatela de Já pacientes. fez, e as pessoas já sabem. Algumas pessoas já mandam pra mim fulano, a Aline tá conhece. fazendo lá no convênio. Vou mandar pra Carol, que tá fazendo lá no Barra Shop. Tô mandando a Aline, Mas tá no fazendo começo tal é lugar. difícil. Aline, você vai ter um consultório. Olha o que eu tô te falando. Segunda, quarta e sexta, Eu tá vou bom abrir pra com você? Carol. Olha só, eu só vou querer o jantar, ou então o almoço que deixar. vocês vão pagar. Porque, olha só, eu não tenho dúvida. Eu não tenho, eu te juro, eu não tenho dúvida. Eu vou até dar o link para você, pro curso que você tem que fazer, vocês podem fazer tranquilamente, pela competência que vocês já demonstraram, pelo que vocês já fizeram, uma estereoscopia muito mais cara que o professor de vocês está fazendo. Você vai falar assim, mas eu sou ainda Aline, só 5 anos. As pessoas que vão fazer estereoscopia com você, elas não precisam saber que você só tem 5 anos de formada, é novinha. Não. Elas vão porque existe um mercado, ele está lá, de pessoas que pagam estereoscopia a R$1.000, só diagnóstica. Mas na cabeça de nós médicos, a gente foi educado para fazer esse Escadinha. joguinho. Escada. Então, você acha que essa de R$1.000 é só para os professores, os tops? Não. Você pode pegar essa. Você tem porque seu você valor. sabe tanto quanto. Quanto? Você não sabe menos. Se você chegou a um nível de competência, a competência está. E olha, talvez saiba até mais. Porque você Traquejo, taxa tanto. fala melhor. Não tá mais adianta ter 1000 tranquila. títulos na sua parede isso que se eu quero você não dizer. tem o jogo. Só que a forma como a pessoa vai chegar a você é que é o grande lance. É verdade, né? É isso que eu estou falando quando eu falo em tráfego Opa. pago. Sim. Hoje, esquece o resto. Esquece cartãozinho de visita que era da minha época. Vai no professor, medalhão. Isso. Existe ainda O respeito. o contato boca a boca. As pessoas olham para ver se você tem... Com Mas se certeza. você tem uma boa capa e a pessoa chega em você por um mecanismo que está aí, que é fortíssimo, vocês estão vendo isso, daqui a pouco é inteligência artificial, daqui a pouco é robô. É robô que está fazendo isso. Né? É inteligência artificial que vai fazer estereoscopia, não é mais. Tem hospital abrindo com robô na Ásia. na China. Né? Então, assim... a gente tem que aprender a fazer isso. E isso existe. E tem gente já jovem, até com menos tempo,
Ah, com certeza. certeza. Com menos coisa rodada. Mas, veja bem, não é fazendo... Mequetrefe, não, fazendo bem. Não é, eu não tô, não é aparecendo como notoriedade de uma rede. Não é isso. Eu apareço, eu tô aqui e as pessoas estão indo. Tá fazendo esse mecanismo. E esse mecanismo existe. E você paga por ele, mas você tem muita coisa em troca. Tá? Isso vai ser um assunto para um bate-papo aqui com pessoas especializadas. Mas hoje o médico tem que estar atento a fazer isso. Sim. O mecanismo mudou um pouco. Né? E eu não tenho dúvida que você não precisa de convênio e pode ter 3, 4 estereoscopias, segunda, quarta e sexta, com um valor muito bom. A gente se apega muito Tem um mercado. A gente se apega muito ao passado, ao como que é, né? Por exemplo, esses dias eu marquei um otorrino. E aí eu não marquei por plano, marquei por recomendação. Quando eu fui ver o valor, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei e falei, ele deve ser bom. Né? A gente tem uma associação, eu como médica, e aí eu me pergunto nessa hora e falo assim, cara, será que as pessoas estão pagando a minha consulta e olha e fala assim, tá, eu só preciso fazer minha rotina ginecológica, esse valor vale. Não é por mim, entendeu? Porque aí a gente se contrapõe o tempo todo, porque eu acho que eu valho muito e tô botando meu valor lá embaixo. Porque eu, comparativamente aos outros médicos, e não a quanto eu posso oferecer para paciente, eu tenho que ficar naquele valor ainda. Porque se fulano de tal tem aquele valor, eu ainda não posso chegar lá. E não é pelo que eu posso, aquele valor é o mesmo que eu posso oferecer para minha paciente, né? É muito louco isso. Eu tô fazendo esse movimento porque começou a acontecer um fenômeno que é indicação. Então, a paciente chegar porque uma amiga veio... E depois que eu comecei a postar na rede social, eu recebo muitos comentários de... Médica incrível, me deu o diagnóstico que ninguém não dava, foi maravilhosa a consulta. Eu pensei, olha, eu acho que eu tenho um valor aqui. As pessoas me indicam. Tem uma amiga minha de escola, da época da escola, lá em Murié, que eu estudei em Murié, me falou assim, eu mandei uma... Não é Murié que você estudou. Não, mas eu estudei em Murié. Você saía de São Francisco de Muriaé para Muriaé. Patrocínio. Patrocínio Muriaé. Diva. E aí essa amiga minha mandou uma mensagem e falou assim, Carol, eu vi que uma amiga de trabalho comentou na sua publicação na rede social e mandei uma mensagem no grupo do trabalho. Fulana, você comentou na publicação de uma amiga minha médica. E aí outras pessoas do trabalho que tinham gostado com você falaram, ela é ótima, eu também já fui e tal. Então começou a acontecer esse fenômeno e eu pensei, acho que eu valho mais do que o que eu estou recebendo. Então vou me colocar um pouco melhor e começar a fazer um movimento de dar valor a mim mesma. É tão difícil isso. Difícil. Eu não sei cobrar. Não, Carol, mas é tão difícil. A Horrível. gente se coloca a comparação dos médicos. A gente não se coloca o quanto a gente vale. A gente se coloca, poxa, se aquele cara que tem 60 anos está cobrando 900 a consulta, eu tenho 30, eu sou 450, eu tenho metade. Aí você se compara dessa forma. Mas a gente se compara dessa forma, a gente não tá se comparando ao quanto realmente eu acho que eu tô valendo ali. E olha, quanto mais cedo vocês descobrirem isso, mais dinheiro vocês vão ganhar. É muito difícil, isso eu posso psicólogo. Dizer, eu descobri isso muito tarde. Eu já estava muito velho. E ninguém te ensina. E foi assim, são coisas assim, lê esse livro, aprende, nada a ver com medicina, nada a ver com um a gente grande pega artigo, muito a medicina, né? Nada a ver com isso. E você começar a... Vocês já repararam que eu não falo paciente, falo cliente? É porque é nosso cliente. Eu aprendi com um cara de marketing, com um cara de... Não se fala, no consultório você não fala paciente. No consultório privado, a gente não fala. Aquilo é um serviço prestado. Quantas pacientes você vai ter no seu consultório? Nenhuma. Você tem cliente no seu consultório, porque 90% não está doente. Elas vão lá para uma rotina, uma queixa, uma coisa... Não é paciente, elas não são doentes. As pessoas
elas consomem. Você é um produto. E E quanto o mais. nosso Só que é tempo perecível. É valioso? Você é perecível. E vocês vão envelhecer. E vocês conseguem também compreender que também todo mundo tá se valorizando e o médico não? Exato. Eu consigo ver. Outro dia eu fui marcar uma maquiagem e a maquiagem falou pra mim, ela me cobrava tal valor X e agora ela tá valendo 2X. Aí eu olhei e falei assim, realmente a gente é muito trouxa. Muito. Por quê? Maquiador, e tá tudo certo, tá? Maquiador, Trouxa ou cabeleireiro. trouxa? Trouxa, a gente é muito trouxa. Ou trouxa. Não, trouxa é do Harry Potter, né? É. Mas, e tá tudo certo, maquiador, cabeleireiro, sei lá, qualquer coisa que seja, né, um serviço, tá todo mundo botando o seu Até preço. o milho na praia, amor. Tá todo mais mundo caro. botando o seu preço E a lá em cima. gente E tá- a gente continua. Tudo crescendo e a gente E colocando o arrisco preço em ali. dizer, amiga, que a partir do momento que a gente se mantém como eu estava me mantendo, à mercê de convênios e redes, a gente vai caindo, as Vai. coisas têm piorado. Sim. O pagamento tá pior. Porque- o conflito é esse. Porque tem muito médico se formando. Vai ter sempre Entendeu? alguém pra substituir você, meu amor. Todo, sempre tem. Não tá satisfeito? Tem o próximo. Quem que vem? Tem muito Exato. médico. Pra aceitar Pra uma aceitar consulta, aquilo ali. é, Foi o que eu. Sempre vai ter alguém que vai aceitar, porque ainda não tá se dando o valor que tem. Né? E por aí vai, é uma cadeia. Tem muito médico se formando. Vamos lá. Rede Nosso social. último bloco, a gente quer entender como vocês agora estão se planejando para os futuros 10 anos. Futuros. Vocês estão fazendo a capa de vocês. Né? Não, isso é muito importante. Substituir o cartão de visita. Marquei consulta com a Aline. Quero com olhar a como é que é o Caroline. rostinho dela. Quero Sentar aí. ver. Poxa, sentir firmeza. Né? Coloca coisas boas aqui. Ela não vai comprar pelo Instagram. Vou ficar procurando uma Ela quer se médica identificar. aqui. Ela vai se identificar, se conecta e vai em você. Então, como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão produzindo isso? Vocês estão... porque isso tem custo. Seja do tempo, seja efetivamente de dinheiro para fazer não é um barato. negócio. Como é que vocês veem isso? Vale a pena? Não vale? É agora a hora? Tô me programando. Eu Vamos. sempre tive o Instagram como aliado. Sempre mexi muito no Instagram Não entendo muito, não é isso. Mas acho que o Instagram sempre foi uma ferramenta muito importante para mim que tem um atendimento particular. Depois de um tempo, eu nunca mais fiz atendimento ginecológico por plano de saúde. Então, até hoje, desde aquela época, é particular. E eu percebia que por mais que as pessoas falassem um para o outro a indicação, que para mim é perfeito, elas sempre quando indicam, elas querem te olhar como você é no Instagram. E assim, eu tinha percebido que elas querem também um dia a dia. Se identificar. Se identificar. E tá tudo bem. Eu sempre usei o Instagram. Depois E que eu você tive... tem um Instagram... Eu tenho tá um só misturado. profissional. Só profissional. Só profissional, que eu não... Não mistura. Eu nada, sempre postei só coisa- um pouco mais de coisas da minha vida, mas depois de um fato único, eu parei de postar coisas até do meu filho. Então, o meu Instagram profissional hoje é apenas profissional. Por causa de privacidade. Conta de privacidade. Isso, uma coisa pontual. E eu vejo o quanto isso é importante. Tem mocinhas que estão saindo da residência agora que são excelentes, falam muito bem. Muito bem. Elas são maravilhosas. E eu gostaria de ter Essa capacidade. um pouco melhor. Eu acho que se eu fosse mais jovem, eu teria isso.
Acho que sim. Eu acho que elas cresceram Mas no você meio. fala tão bem, você tem Mas todas hoje eu sou essas- mais envergonhada. Elas vergonha. cresceram no meio da era digital. Cresceram Pois também, é. assim, se especializaram Com certeza. onde já estava tudo muito assim. E a gente não cresceu nisso, né? Mas a gente você aprendeu. aí é que tá. Se você tivesse fosse mais jovem, não tivesse Você essa faria. vergonha, você acha Muito que isso mais. iria... Eu acho você super Não, apta. você faria Ai, muito mais. difícil. Fazia muito. Até dancinha. Nossa. Eu Tá, acho você que faria. não. Eu faria se pudesse. Eu faria. É que eu Você- sou boa dançando. Mas você acha que isso traria mais resultado? Muito mais. É? Porque ela iria chegar primeiro por ali. Ela conversaria com a amiga, ela chegaria por ali. Chega. E chega mesmo. Chega. E aí elas conhecem você e eu sou isso, igual Carol, faladeira. A gente gosta de uma fofoca ginecológica. Vai entrar dentro da Vai entrar. competência, E né? é isso. E ela vai gostar da consulta e ela vai pagar aquela 1 hora de atendimento. da consulta ginecológica. É E ela volta. É porque assim, então, é o que ela falou. Existem coisas que as pessoas fazem que elas são muito boas em fazer, mas chega na hora do consultório, não demonstra entrega a aquilo. competência. Exato. Então, assim, tudo bem, a primeira paciente você ganha, que é o que eu sempre falo pra mim mesma quando eu entendo quando as pessoas falam, sua vida é fácil, Paulo, porque eu já recebi essa. Você tem um consultório, você tem seus pais. Então, é meio que tirando o meu mérito. Eu olho e falo assim, sim, é isso tudo mesmo. Graças a Deus, obrigado, meu Deus, agradeço todos os dias, meu Deus. Mas a primeira paciente eu vou ter por indicação da minha mãe, por indicação do meu pai, por indicação da clínica. E pra manter? E pra manter. E todos os retornos que eu tenho? Alguma coisa eu tenho. Então, assim, é a competência. Então, tudo bem, vai ter alguma coisa, pode ser a sua visibilidade. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser o consultório, pode ser uma dancinha, pode ser se identificando comigo, mas a competência de se manter ali isso aí. é o que é o principal. É. Obviamente, a gente sabe que hoje na era digital a gente tem muito disso, né? A desenvoltura chama muita atenção de todo mundo. A gente tem residentes que eu posso citar a Maria, Ela é maravilhosa. de uma brilhante ideia que aquela cabeça tem de criar vários conteúdos que eu falo assim, Ela é porra, ótima. antes que Ela é eu ótima. pense, pô, Rafaela, incrível. excelente É, também. maravilhosa. E são profissionais boas. Competentes. Sim, De sim. entregar competência. Mas você vê que chama uma atenção, né? Que tem uma desenvoltura, que tem um ponto, que, poxa, faz um post maneiro. Como é que ela botou aquele de brilhinho? Como é que veio aquela escrita Não sei ali? fazer, Aquele sei corte que você fica, tipo, Eu não queria. tenho como fazer dancinha, porque eu não conseguiria colocar as palavras aqui, ó, junto com o dedo. Exatamente. Agora eu tô gravando e você bota a imagem depois e bota você. Então você tá gravando sem a imagem. E eu fico, tipo, de que lado que essa imagem vai estar? Onde que eu aponto, sabe? É muito difícil. Completamente perdida. Elas Mas têm olha esse só, dom. presta atenção. Elas têm um dom. É fantástico. Eu vejo a Mariana. Ela é incrível. Ela faz muito bem isso. Mas olha a volta que tem que dar. Toda essa genialidade, essa coisa bacana, para atrair uma pessoa, né? A gente quer atrair, eu chamo de cliente, vocês de paciente, mas vocês vão mudar um nível. Para atrair um cliente. Cara, o cliente, ele já existe. Eu não preciso. Como é que eu vejo a atração assim? Se você está com uma doença, está com pólipo. Você, Carolina, está com pólipo. Você não é médica. Aí todo mundo falou, vai no. Vou falar nomes aqui. Leandro, vai no Gustavo. Não tem ninguém com esse nome. Estou inventando. Todo mundo. Sim. Você procurou, foi no Leandro. Na verdade, tu vai meter como tratar pólipo. Aonde? Aonde tu vai escrever No isso? Google. No Google, filha. Com certeza. E aí vai aparecer, você vai ficar preocupada, pode ser câncer, pode ser câncer, pode ser câncer. Aí, mas eu tenho que ir na consulta. Aí você foi no Leandro, já tem o Gustavo, aí você vai fazer assim. Como tratar pólipo Barra da Tijuca, esteroscopia, Rio de Janeiro. O primeiro cara que tá ali e o segundo que for aparecer Vai ser o que é o você que vai você vai pesquisar. ligar, filhinha. Não, hoje em dia É tem o esse. curto-circuito. Tem o curto-circuito. Não, tá hoje em bom, dia você Paula, bota eu no só quero- eu Instagram. Mas ué, você tem que falar pro mundo atual, E não aí é no bem Instagram assim. você vai ver Não se é tem mais bem empatia assim. ou não com aquela Exatamente. O rosto da pessoa. Aquilo vai Não é te que o simpatizar. Leandro, que tá de primeira lá,
for Não, mexido, eu você concordo. não vai. Não, mas você tem que ter. Se ele não tiver Instagram, mas então eu aí já você falei. estranha. Eu acho que é Não. o combinado. Você tem que Você atualizar. já fez isso. É o combinado. Mas não é aqui que vai fazer a captação. não. Aqui só vai finalizar. É. O que eu falo é o seguinte: os 2 primeiros nomes que aparecem é 90% das pessoas que têm uma dor, que precisa de algo, elas vão naqueles 2 primeiros. Você não clica no terceiro nem no quarto. Isso já tem estudo, Até métrica. quando você vai ver artigo, né? Não, Os 2 tudo primeiros. bem, Não, mas se você você vai no colocar primeiro o e no seu segundo. nome, por exemplo, eu coloco o meu nome para poder mandar para uma paciente marcar consulta na rede Dó comigo. Coloco meu nome no Google. Os 4 primeiros links que aparecem não são eu. É. São outras pessoas que fazem o que eu faço que não tem nomes, nada a ver comigo. Sim. Entendeu? Então, Por meu quê? nome tá lá. Por quê? Não, Tráfego sim, pago. pago. Tráfego pago. Não, assim, de conclusão, E aí, tudo é o ela, tráfego a pago. pessoa, ela tá tão preocupada com câncer que ela vai. E se você tiver essa foto bacaninha, e se você tiver o que a gente chama de swing, borogodó, for boa, E aquilo competente. que você falou de... Você Competente. não perde. Sim. Você não perde. É, Eu vou somar as contar uma coisas. história para você. Eu fui comprar um carro com a minha esposa. Eu não me esqueço disso. Era o primeiro era um Astra. Tem tempo. A agência era Chevrolet chamava Grumari. Era bem do lado do Wet n Wild, sabe? Que tinha Aham. tinha uma agência lá na época. E a gente namorou aquele carro no showroom, né? Pá, 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 pá. E era aquele carro que a gente queria. Aí a gente entra naquela sala que você senta na cadeirinha, tem as baiazinhas, os curralzinhos, né? O vendedor, ele fala, tem que comprar hoje, que amanhã vai aumentar. Ele já te Só pressiona. tenho esse. Aí tava, a agência era grande, estava escrito grandão, assim, bem grande, quase no teto era um galpãozão. Quando o cliente entra aqui, a venda, eu não perco a venda. Aquilo era Marketing. não era para Um mim. mantra Aquilo pra era ele. um mantra É. para o vendedor. No momento que o cara conseguia trazer do showroom para cá, filha, o papo dele tem que ser tão bom, ele tem que dar o jeito que a venda era garantida. É aí que entra o outro processo, né? Mas para você converter aquilo em um lead, né, que é uma consulta que vai entrar no teu consultório, aí vai virar uma esteroscopia, vai virar uma paciente, de repente você vai fazer até o parto dela, vai na festinha de Parto 12 não, anos. gente. Não, eu só tô querendo dizer, ela vai ser tua cliente para sempre, vou falar bem de você, ela começa numa viagem, e essa viagem, ela entra exatamente naqueles 2 nomes primeiros. É, como tudo na vida, a gente sempre faz isso. E aí se junta que você foi indicado, que ela te procurou e você tá ali, e ela simpatizou com você, com o que você tá apresentando na rede social. Você foi tão Essa você boa ganhou. que essa paciente Vai te vai indicar. indicar para as amigas. Poxa, a doutora Carolina é sensacional. Tirou meu pólipo, E aí explicou vira boca a tudo, boca, né? Disse que Não não era senti câncer, nada. não senti nada. Olha a conexão da coisa. Mas para isso existir, não tem. Hoje. É só a gente também pensar sem ser médico, né? Outro dia eu fui fazer depilação a laser. Falei, vou marcar. Onde eu botei? Depilação a laser, Barra da Tijuca. Não queria saber se era no Leblon, porque eu não ia fazer. Barra da Tijuca. Os 3 primeiros eu olhei, fui pesquisando, fui vendo a carinha de como que era o lugar no Instagram e fui olhando, cotando o preço, fui olhando. Exato. Mas é exatamente isso que eles fazem com a gente. Então nós somos um serviço. Mercadoria. Exatamente. É basicamente isso que ele quer dizer. Óbvio que hoje existe o curto-circuito do Instagram. Então, também, se você não tiver Instagram, você também suspeita. E isso passa por uma coisa que se chama medicina. Quando você faz os anúncios do Google Ads, isso é Google Ads, hein? Você trabalha com gatilhos mentais. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, gatilho mental? Nem eu sabia, filha. Isso se faz a toda hora para se vender, para
as Eu pessoas que querem vender. Ela bota uma palavra que não tem como você Não chegar em você. clicar. Você vai clicar, na hora que você clica, você está pagando aquele clique, tá? E aí tem todo um mecanismo de você colocar na hora certa, nos momentos certos. Ninguém, presta atenção, ninguém que está na praia fazendo assim e vê assim, candidíase, 5 passos para tratar e ficar boa da sua... Cara, ela tá na praia. Essa pessoa não vai comprar nada. Então não pode ser no horário de praia. Entendeu? Tem tudo uma mecânica. Na realidade, o que eu vejo muito no jovem, e por eu ter muita instrução dele, do jovem, eu. Mas assim, porque eu não faço, né, também. Foto, paga-se um valor muito grande que fazem aquelas belas fotos para postar no Instagram. Cara, pega esse dinheiro e faz isso. Sabe por Isso quê? é muito barato. E sabe o que eu acho? As pessoas não têm essa noção. Eu sou muito privada, tá? Tipo assim, a Paula sabe, por exemplo, que o que eu vou viajar, as pessoas que vão ver que eu tô viajando, elas estão nos amigos fechados, próximos. Eu não gosto da minha vida, não gosto mesmo. Não gosto da minha vida exposta. Não gosto. Mas tive que dar o braço a torcer. Então, assim, das pessoas saberem onde eu tô, não gosto. Não gosto dela. Também não gosto. Onde eu tô, o que eu tô fazendo naquela hora, não gosto. Mas Qual é o seu arroba? Depois ela vai me dizer. É. o meu arroba Caroline, mas meu nome é difícil, que meu pai não facilitou. É com K. Com K e 2 L's. Caroline Gineco. Tudo junto. Isso, tudo junto. Caroline Gineco. E ele Tá, é vai o seu bombar, hein? perfil profissional. É profissional. Mas assim, eu tenho consciência que precisa colocar alguma coisa pessoal ali. Então, se eu vou para uma cirurgia, até isso elas querem ver que hoje eu tô numa cirurgia. Que eu fui na academia. Sim. Que o meu prato de comida é esse. Isso é extremamente invasivo. Mas acho Você que tem se sente coisas... como mas acho que tem coisas que são adaptáveis. Então, dá para ter um limite que você vai ok. E tem uma parte da minha vida que eu também não quero. Eu acho que vai vale a continuar pena privada. até você humanizar isso pra você. Você falou assim, às vezes eu esqueci que eu era eu me deixei ser muito médica, mais do que eu mesmo. Então você humanizar isso no seu, Exato. na sua rede social faz todo sentido, porque aí você olha e você fala assim, eu posso postar que eu estou comendo porque eu sou um ser humano. Eu falo isso sempre aqui de exemplo também. Uma médica, uma paciente encontrou a minha mãe no supermercado. Doutora Sônia, você faz compras? Não, Então, assim, comida não, chega lá em surge casa. lá em casa, quando? Então, assim, você humanizar um pouco, talvez te traga um certo até conforto pessoal seu, de olhar e falar assim, tem É mais... possível. Mais do que uma médica. Mais do aqui. que médica, tem Caroline aqui. E eu acho que o conteúdo, que ele é mais... Realmente, assim, o que você está fazendo... Eu não sei como é o da Aline, mas eu jamais conseguiria estar num estúdio com uma pessoa me filmando, lendo um teleprompter. Não é meu perfil. Eu acho que tem gente que faz isso incrivelmente, tá? Que fica super natural. Não combina comigo. Eu ia parecer uma atriz ruim de novela. Então, assim, não dá. Pra mim, eu preciso fazer no Instagram o que eu faço no meu dia a dia. Que é com um aluno falando... Sabe o que é dismenorreia? Isso, isso, isso. Ou com uma paciente falando... Sabe o que é a trompa? Então, assim, guardadas as devidas proporções, colocar ali o que as pacientes querem ver, mas de forma que seja... Orgânico, que E seja, até olha, eu tô onde você aqui. pode ir. E eu O que prolonguei muito. até aquele Instagram pode ir na sua vida. Até que passo você deixa ir pro Instagram? Sim. E eu prolonguei muito de iniciar por querer fazer uma coisa muito bonita. E de repente eu dei de frente com o Instagram de uma pessoa que eram fotos escritas, assim, imagens escritas com textos prontos embaixo. E eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Realmente, isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com ninguém. Uma foto caminhando num consultório fake, bonito, muito Você bonita. perfeita. Né? E falando alguma coisa muito, né, planejada. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Quer saber? Vou fazer o que eu sou, como eu sou, da forma que as pessoas me conhecem. Porque funciona assim. As pessoas chegam lá, pagam para ser consultadas comigo. E vai escutar dessa forma. E vai escutar dessa forma, exatamente. Então é isso. É essa cara que eu tenho, é desse jeito que eu falo, é dessa forma que você vai entender o seu problema. Então, Perfeito. bora Eu lá. acho que Instagram, pessoal... Instagram da doutora Aline Félix. DRA de doutora ponto Aline Félix. Tudo junto? Tudo junto. DRA. Ponto.
Aline com Y, Félix. Não facilitou também. Tinha que ter. Gente, assim, eu acho que tem muita coisa que foi falada que eu acho muito relevante pro residente que tá saindo, sabe? Eu queria agradecer, eu quero chamar mais de Quero vocês. só que as duas façam uma mensagem Final, vocês vão dar uma mensagem final. Eu Manda senti. pro residente, aquele antigo, É, se olhando hoje, né? Olha, uma dica, eu um cheguei até conselho. aqui, quero chegar lá, mas dá essa mensagem. É assim que eu para cheguei. esse residente. Não desista, pula fora, dá o que você acha legal. Olha ali, ó, é aquela lá. Já era, galera. Vai. Agora? Agora! Ali? Mas se quiser olhar pra gente, não Então tem tá. problema. Ah, obrigada. É mais Olha, descontraído. eu vou falar, assim, eu acho que o mais seja o melhor residente que você puder. É muito pouco tempo dentro da vida toda que a gente vai viver para você aprender muito, 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 muito. Então, sugue tudo daquilo ali. A residência vai formar você e, assim, eu com certeza tenho faculdades muito melhores que a minha, mas a residência forma muito melhor o profissional do que a faculdade. Porque você está com a mão na massa, vivendo aquilo ali. Então, se você vai aprender anatomia, você vai aprender anatomia ali, no vivo, vendo. Dedique-se para a residência. Seja ela uma só, seja duas, seja pós-graduação também, que a gente faz. Pro pós. Olha, eu acho que hoje, olhando para trás, valorize. Se você se dedicou e se você é bom, valorize o profissional que você é. Sabe? Saiba se dar valor. E investir na propaganda do profissional mesmo. Seja na rede social, seja no tráfego pago. Mas valorize, se dê valor. Porque quando você sai inseguro, e eu vejo isso em mim, que eu saí muito insegura, eu me dei pouco valor. E apesar do dinheiro ainda assim ter valido a pena, foi a base de muito volume. Não precisa ser assim, sabe? Então, se valoriza, sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, Aline. Mensagem, olhando pra lá, ó. Não, pode olhar pra gente. Seja grato ao seu professor que está ali fazendo uma doação de conhecimento. Porque ali ele está recebendo muito pouco e entregando um amor absurdo a essa doação de conhecimento. Então, primeiro, seja grato. Segundo, tenha o WhatsApp, Instagram, não sei, de alguma coisa, um celular, uma mensagem, para que você possa ligar para uma pessoa que você confie. Achou que você não sabe fazer aquilo depois? Pede para a paciente retornar outra semana. Ela vai gostar, tá tudo bem. Ela não vai ter nenhum problema em relação a isso. Tire dúvidas com uma pessoa da sua confiança. E assim, eu não acreditei muito em mim, mas acredite no seu potencial. Porque às vezes você chega muito mais longe do que você sempre imaginou. Que foi o meu caso. Sim, É com isso. certeza. Gente, eu quero agradecer vocês por vocês terem topado. Eu quero chamar mais de vocês, já tá, tipo, tem muita gente em mente. Mas foram pessoas que o meu pai citou você, achando que era um potencial para trazer para cá. Na mesma hora eu olhei, ele também falou da Paloma, porque estavam juntas também. E a Paloma são muito. E eu amo de paixão a Paloma. Acho que ela também tem um futuro incrível. Mas na mesma hora em que ela disse que nessa quarta-feira em si ela não poderia, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Carol. Porque por poucas vezes que a gente dá plantão juntas, muitas vezes eu gosto de saber da sua história, de como que tá, porque a gente fez o Pasteur momentaneamente junto. E a gente sempre a gente sempre se olha e fala assim, quando que a gente vai sair disso aqui? É sempre a nossa grande frase. E a gente compartilhando do como que estão nossos planos de vida. E eu gosto, e eu sempre admirei muito que eu olho e falo assim, eu tô no plantão com a Carol, tá tudo bem, que ela é uma excelente cirurgiã, tá tudo bem. Eu sempre vou pensando cara, eu admiro a sua trajetória, então eu falei, eu vou chamar ela, vamos ver se ela topa. Então fico muito feliz de vocês terem topado participar desse podcast. Obrigada. Obrigada. Obrigada.